Dia, pessoal, tudo bom? Vou divulgar aqui que eu estou fazendo a abertura do evento. Se puderem dar um bom dia no chat aqui, só para saber que vocês estão ouvindo mesmo. Eu já vi que o Champs ali deu um bom dia. Perfeito. Deixa eu avisar no grupo aqui. E aí, pessoal, eu vou fazer então agora a palestrinha que eu não pude fazer ontem. Que, na verdade, até por não ter preparado muito, vocês vão entender o motivo daqui a pouquinho. Eu vou compartilhar minha tela, vai ser coisa de 5 minutos, e logo depois eu já quero emendar chamando o Davi aqui para cima. Então, primeiro eu vou compartilhar minha tela. E. Agora eu entendi por que os palestrantes tiveram problema. Me digam o seguinte: se eu colocar em tela cheia essa apresentação, vocês conseguem ver ainda? Opa, perfeito. Legal. Deixa eu puxar aqui o Slingshot. Se quando eu olhar para vocês eu estiver olhando para baixo aqui, é porque eu tive que jogar para a telinha menor aqui, para poder acompanhar se está rolando ainda. Legal. Bom, pessoal, bom dia. Sou Jean Lucas e alguns aqui já me conheciam. Outros realmente vieram através de indicações, vieram porque outros palestrantes divulgaram o evento. Eu fico muito feliz que tem pessoas que não me conhecem aqui, porque o evento foi divulgado só em 7 dias corridos. Saiu na sexta passada e na outra sexta já estava fechando os ingressos já. E fico feliz porque, não era nem tanto foco, nem nada assim, que fosse super aberto, era meio que para ser mais um encontro da comunidade de confraria, que o Davi daqui a pouquinho vai explicar o que é. E, por outro lado, isso aqui é meio que digamos assim, um teste. Todo esse evento aqui foi um teste. Então, deixa eu explicar um pouquinho as coisas que eu falei ontem, que só para reforçar quem não estava aqui ontem na abertura. Temos brindes para todo mundo que participou aqui, graças aos patrocinadores, graças às pessoas que apoiaram, graças ao valor do ingresso que vocês pagaram. Deu para pagar essa plataforma e todo o dinheiro extra que eu falei. Eu tinha falado isso para quem não acompanhou no começo, que a ideia era para quem estivesse participando, a gente ia reinvestir tudo na comunidade de várias formas, e uma delas é pelo menos trazer um brinde para todo mundo que pudesse estar aqui, né? E o legal do brindezinho é que tem algumas coisinhas, principalmente para quem está em São Paulo vai chegar mais rápido, mas chega aí nas próximas 2 semanas para vocês um café feito pro evento. O café ele foi torrado para esse evento, vai ser torrado na terça-feira. Então, a partir da quarta, eu vou começar a mandar esses brindes, e alguns patrocinadores também mandaram alguns brindezinhos, esses que eu vou colocar na caixinha lá para vocês, tá bom? É uma forma de agradecimento por investirem esse tempo todo no evento aqui. E é também uma forma de passar para frente, né? Coisas boas, que eu acho que é algo que eu sentia falta de evento, mas sentia falta de coisas físicas. Eu acho muito evento online falta ter um contato físico, né? Então fiquem à vontade para preencher. Me perguntaram, então eu vou falar aqui, mesmo se você ganhou via cortesia, tudo mais, preenche que eu tô mandando. E se você também não estiver no Brasil, pode preencher que eu tô mandando para fora do Brasil também. Temos aí uns 10, 15% de pessoas que não estão no Brasil aí na audiência. Fiquem à vontade, tá bom? Queria agradecer os patrocinadores, pela paciência de aceitar uns prints de parte de imagens desse jeito, com os logos meio fora de foco. Acontece, foi um pouco feito nas pressas, mas agradecer especialmente aí a Impulso, que acreditou desde o começo nesse projeto, assim. Antes de eu falar que eu ia fazer, os caras já tinham depositado no banco. Eles falaram, não, Jean, se você fizer, tamo lá. Achei isso incrível. Indo na ordem vertical, assim, o Will Bank, que é a setup que o Eduardo Matos de ontem é CTO, que também patrocinou, teve interesse, não foi nenhuma coisa nem que eu insisti. Eles falaram, eu vou patrocinar. Quer que traz verba para o evento? Eu falei, cara, você sabe que ajuda, né? Ele já foi organizador de evento, ele entende. A Comadre, que é também outra fintech aqui, eu vou mandar depois do evento, um e-mail explicando um pouquinho melhor o que os patrocinadores fazem e tudo mais. Asian, a gente vai ter uma palestra hoje, e eu chamei eles pelo conteúdo, porque vejo que eles têm muita lógica aqui no ecossistema. Eles falam muito de cloud computing, serverless, vai ser bem interessante a palestra. O Charlie, que é esse setup que eu sou CTO agora, e que tiveram a paciência de dedicar tanto tempo e emprestaram a pessoa de marketing e tudo mais. Eles que fizeram a embalagem do café que vocês vão receber. Elvenworks, que também deu um super apoio aqui para conhecer o pessoal, trazer conteúdo. Bruno Pereira, vai ter mais colaborações com eles. O pessoal da Ingresse, que possibilitou a venda de ingressos super rápido também, super facilitada. E o Mzinho é o meu marmita aqui, que eu já vou contar agora.
Fora o pessoal que patrocinou, teve o pessoal que apoiou diretamente, que eu não vou conseguir listar todo mundo aqui, mas pessoas como o próprio Davi, que está aí na plateia, o David Robert, que foi atrás de conteúdo, foi atrás de palestrante, foi atrás da Loft divulgar. Eu não esperava que ia ter tanta divulgação, assim, tanto apoio, e foi algo assim que ele nem me perguntou, ele foi lá e fez. Fico muito feliz por várias pessoas que agiram desse jeito e ajudaram esse evento também a acontecer. Dando feedback, apontando problemas, que teve problemas que eu sei que a grade não foi necessariamente pensada na parte de inclusão e na parte de minorias. E nesse ponto exclusivo, até porque repercutiu no Twitter, não sei se vocês souberam, mas teve planos aqui dessa parte. Acho que não vem a dizer o porquê que aconteceu, não estou me justificando, mas teve planos de fazer essa inclusão, porque é algo que temos problema nos outros grupos de tecnologia que a gente faz parte, inclusive da confraria, que são minorias por um motivo, porque tem menos gente, e a minha rede não chega em todo mundo. Então, dada a pressa que o evento foi organizado, não foi algo que eu prestei atenção, mas que vai ser arrumado para a próxima edição também já. Então é algo aí para a gente ficar de olho. E o que acabou de acontecer aqui, o que vocês viram ontem e hoje, vocês vão ver hoje, é um MVP. Isso aqui foi um teste. E dado que foi um MVP, eu gostaria que vocês deem feedback para mim. Pode ser via WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Instagram. Eu vou ler todos os feedbacks e vou levar muito a sério. E também vai definir até outras atividades. Jean, as mesas redondas a gente não participou, mas a mesa redonda deveria estar funcionando por causa disso, disso, daquilo. Eu gostaria de saber essas coisas, porque se eu não souber essas coisas, não tem como eu participar. Não tem como eu imaginar o que fazer de melhor. Desculpa, isso que eu quis dizer. Bom, próxima parte aqui o que a gente pode fazer agora? Eu quero lançar na próxima semana e na outra uma pesquisa de CTOs do Brasil, 60 perguntas detalhadas do que é o papel de liderança. Até o nome pesquisa de CTO não vai ser como vai sair, é pesquisa de líderes de tecnologia do Brasil. Por que eu quero fazer isso? Curiosidade. Eu quero saber o que outros CTOs fazem. Outra parte é para ajudar a definir o que um CTO faz ou não, que é a palestra do Wagner daqui a pouco. E também para a gente poder saber como a gente pode melhorar isso, né? Se a gente sabe o que os outros CTOs estão fazendo, CTO, dependendo do tamanho da startup, dependendo do mercado que está, são coisas que eu acho que vão ser muito úteis, são informações úteis que se a gente não fizer essa curadoria de informação, vão ter que esperar alguém fazer. Eu acho que já cansamos de esperar, está na hora de acontecer também. E de ontem, na palestra com o Bruno Pereira, a gente percebeu também que outra atividade que a gente pode fazer é a pesquisa de DevOps do Brasil. Do mesmo formato que já existe uma pesquisa de CTOs e de DevOps internacional, é muito interessante mostrar que na pesquisa global de DevOps que saiu aí, só 1% dos dados eram de América Latina, né? Nem só Brasil. 1% dos dados da América Latina. E a gente sabe o tanto de empresa que tem na América Latina. Só Brasil e Colômbia tem uma porrada de empresa que influencia globalmente. Eu não vejo por que essas pesquisas penetram tão pouco na América Latina. Eu acho que isso seria algo muito legal da gente trazer de informação para melhorar o nosso nível mesmo, para a gente saber onde investir, para a gente saber o que outros estão fazendo. E por último, conteúdos. Algumas pessoas aqui já foram entrevistadas por mim, só sabe que já tem um podcast sendo preparado. Agora, aproveitando todo esse agito do evento, vai ser começar a publicar, não é nem mais a gravar, só publicar conteúdo. Newsletter para poder mostrar o que tem de conteúdo por aqui, pegar essas palestras, colocar no YouTube. E eventos, eventualmente também, de fazer eventos, por exemplo, de alguns nichos, de alguns assuntos específicos, como de educação, que teve ontem na conversa com o Alberto. Eu falei para ele depois do evento, falei, cara, acho que a gente devia fazer um evento para falar mais só disso, sobre educação de júnior dentro de empresa, ou de treino e coisas assim. Então, fiquem abertos, mas assim, eu só vou conseguir fazer tudo isso se vocês me derem um feedback. Então, por favor, passem todo o feedback do que vocês gostaram e não gostaram do evento. Vocês acharam muito caro, acharam muito barato, acharam que foi muito pesado de conteúdo, porque ontem foi pesado de conteúdo, pelo menos para mim aqui que estava organizando, foi muito conteúdo e pouco espaço para conversar. Se networking tinha que ser algo separado, estou aberto a ideias, e as ideias vêm de vocês mesmo, assim. Então, esse é um outro ponto. E eu vou deixar o contato, tudo isso vai ser divulgado no LinkedIn, WhatsApp, e-mail, os canais estão perto de mim aqui. E tudo vai estar naquele Notion que eu separei para vocês. Aquele Notion lá vai ser meio que um documento público, vai ficar por um bom tempo. Criei o grupo de WhatsApp ali também, só para, eventualmente, aquele grupo não precisa ser super movimentado. O grupo de WhatsApp do evento aqui é mais para a gente poder trocar contato, falar um com os outros e tudo mais. Então é isso. Isso é o que eu queria falar aqui nesses 5 minutos, que eu acho que foram um pouquinho mais de 5 minutos. E agora eu vou passar para o próximo bloco.
e chamar já o David. Muito obrigado, pessoal. E eu estou apresentando ainda. Eu troquei o bloco. Mas ainda ficou eu aqui. Então eu tenho que parar de apresentar. É meio MVP também esse software aqui que a gente está usando. Eu vou chamar o David. Pronto. Acho que minha tela não está mais mostrando, né? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Ótimo. Você vai querer apresentar sua tela? Não, eu na verdade ia fazer um bate-papo, só para falar um pouco da comunidade. Então eu vou fazer Beleza? assim, começa se apresentando e conta pra gente aí, quem é você, né? Que a gente já se conhece faz um tempinho aí, mas quem é você, o que que você faz Legal. e o que que é a comunidade depois, já emenda o assunto. Ótimo, vamos lá. Bom, eu sou o Davi, sou responsável pela área de produto e tecnologia da Vortex. A Vortex é uma fintech que oferece uma plataforma para o mercado de capitais. E também sou um dos fundadores aí da comunidade Confraria de CTOs. A ideia aqui é, como já falou, assim, tem gente que está chegando por vários canais, né? Está chegando inclusive agora através dessa conferência. Então, a ideia é apresentar a comunidade, falar um pouquinho da história, dos objetivos, como participar, e também falar um pouquinho da visão de futuro que a gente tem para a comunidade, né? Legal. Bom, como que essa comunidade surgiu? Isso foi mais ou menos lá em 2014, 2015, quando pessoas que tinham trabalhado juntos na Abril, era um grupo de pessoas que trabalhavam na Abril 2010, 2011, almoços que aconteciam porque a gente era amigo, porque a gente queria saber um do outro, etc. A gente tinha encontros, sei lá, uma vez a cada 6 meses, um ano, a gente se encontrava num restaurante ali perto da Faria Lima, um restaurante de vende uma carne com páprica excelente, restaurante alemão. E aí ali, cara, assim, a gente batia papo e tal, e coincidentemente, aquele grupo era um grupo que tinha virado CTO. Então, além do bate-papo ali e tal, de saber como estava a vida do outro, a gente chegava a um dado momento ali naquela mesa que o cara fala, cara, como é que você está resolvendo aquele problema de time seu? Como é que você está resolvendo o seu problema de conta AWS? É... E era, cara, daquelas conversas, todo mundo saía daquela mesa assim, super com uma informação muito rica, né, de conteúdo, e saía de lá melhor. Como todo mundo ali já tinha certo contato com comunidades antes, né? Todo mundo ali tinha um background técnico, já tinha participado de comunidade de desenvolvimento, de frameworks, de linguagens e tal. Era meio que natural participar de uma comunidade de CTOs. Só que não existia. A gente fala, cara, pô, seria muito legal se mais gente participasse dessas conversas que a gente está tendo aqui, dividisse esses problemas, compartilhasse, mas não existia. E uma outra discussão também que acontecia ali naquelas mesas eram que a gente sentia que as empresas no Brasil não eram tão abertas quanto a gente lia lá das empresas do Vale do Silício. A gente não tinha acesso às informações do que acontecia no time da empresa tal, da outra empresa que era referência aqui no Brasil. Talvez nem acho que era por falta de querer compartilhar, talvez era por falta de espaço mesmo. A gente falou, pô, lá no Vale do Silício existe essa cultura de transparência, existe essa cultura de compartilhar, justamente um dos motivos, inclusive, é para fortalecer o próprio ecossistema. Cara, seria muito legal se a gente tivesse alguma coisa parecida com isso. Bom, nessas conversas, tal, um desses almoçamos, tal. Cara, dá alguns dias, o Eduardo Nicola, algum de vocês conhecem ele aqui, criou um Slack, chamou esse grupo, isso era outubro de 2015. Falou, cara, vamos começar a chamar. Vocês conhecem alguns CTOs? Vocês conhecem mais CTOs? Cara, vamos começar a chamar essa galera
no Slack, e começar a criar essa dinâmica. Bom, no primeiro ano, sei lá, acho que tinha umas 30, 40 pessoas. E que pra gente era o máximo, né? Porque, cara, 30 e 40 pessoas compartilhando sobre o que estava acontecendo nas empresas deles, compartilhando problemas de times, de cloud, de segurança, de. Bom, todos os problemas que vocês conhecem bem. Foi muito legal. Bom, desde então a gente vem crescendo. Nos últimos anos, aí, por iniciativa dos próprios membros da comunidade, inclusive, o pessoal criou o canal no WhatsApp, acho que o Jean, inclusive, participou disso. E hoje a gente tem aproximadamente umas 400 pessoas, CTOs, líderes de tecnologia. De lá para cá aconteceram vários meetups, né? Muita cerveja, a gente tomou junto aí, pré-pandemia. Muito networking aconteceu também. Eu sei que de gente, inclusive, conseguiu se recolocar no mercado por causa do Confraria. E assim, agora essa conferência aqui, né? Eu acho que mostra um pouquinho da maturidade também da comunidade, a gente conseguir ter uma conferência que sai, né, da comunidade. É, e, e é isso, assim, acho que mostra um pouco da nossa maturidade como grupo. Mas legal, tá. Esse é um pouquinho da história, né? Qual que é o nosso objetivo como comunidade, né? Para que ter uma comunidade de CTOs, né? Isso foi uma construção. Tem uma base ali naquela mesa de restaurante, né? Das conversas ali, mas que foi construído durante todos esses anos, que inclusive em outubro agora a gente faz 6 anos, que é basicamente fortalecer o ecossistema brasileiro de tecnologia. Tecnologia e inovação. E como fazer isso? Através de compartilhamento de conhecimento. Quando você mostra um pouco dos seus problemas, você traz um pouco dos seus problemas, traz um pouco de como você resolveu soluções, você facilita demais o caminho do próximo, do cara que está ali do seu lado, e fala assim, cara, eu vou trilhar um caminho mais ou menos parecido, ou vou evitar aqueles erros. Isso fortalece demais o nosso ecossistema. Como participar? Basicamente, cara, a gente tem os canais que eu falei, né, que são o Slack e o WhatsApp, também tem um Telegram rolando. E é um baita desafio para as pessoas compartilhar os seus problemas ali, porque queira ou não queira, é um pouco da imagem da empresa que você está levando. E esse é exatamente o desafio que a gente quer quebrar, que é você estar aberto para compartilhar um pouco das suas dores, porque pode ficar tranquilo que, cara, todo mundo tem problema. É, você não vai ser o primeiro que vai chegar lá e falar assim, tô com problema de time, tô com problema de escalabilidade, tô com problema de nuvem. Exatamente, só muda o endereço. Então, assim, pô, fica tranquilos, o que é mais legal, acho que esse é o principal desafio, inclusive, porque enquanto comunidade as pessoas estão super engajadas em ajudar a resolver, a trazer soluções, a trazer as próprias experiências, então isso tem sido muito legal. Bom, é isso. Próximos passos que eu vejo como comunidade. A gente tem, bom, acho que como ecossistema como um todo, né? A gente vê o número de startups crescendo exponencialmente, número de VCs chegando, volume de grana entrando, M&As, cara, mercado super líquido, unicórnios crescendo. Então, assim, eu vejo o número de participantes da comunidade crescendo bastante também. Isso é super, super positivo. Tem um desafio aí, alguns desafios como comunidade, né, que é colocar junto, no mesma comunidade, as CTOs ou CTOs das early stage, junto com os CTOs das big corps, né, que são problemas bem distintos. Por um outro lado, eu também acho que é super rico, né, ter esse mix de experiências, de passagem de conhecimento. Isso é um desafio, mas é também super rico. A gente precisa trazer uma comunidade mais diversa. Eu acho que isso é um desafio que todo mundo enfrenta nas empresas.
e a gente enfrenta na comunidade também. Ah, um exemplo bem simples, as poucas interações que a gente tem de mulheres nas comunidades foram fenomenais, assim, de insights, de, de conteúdo e de experiência, né, e de dores que elas trazem cara, a gente às vezes não tem visibilidade. Então, isso é super importante, essa questão de diversidade. E aí, assim, né, para o futuro, e isso é uma visão mais minha, tá? Não é nem necessariamente da comunidade como um todo, mas como que eu vejo a gente como comunidade, como ecossistema, né? Eu vejo a gente criando uma personalidade própria, né? Eu acredito muito nisso. E o que que isso quer dizer? Basicamente, a gente olhar para o lado e começar a olhar as pessoas do nosso lado como referência. Materializando, né? Em vez de eu olhar para o Spotify e falar, cara, pô, aquela organização de times é bacana e eu vou usar aqui dentro, poderia olhar para Loft. Ontem a palestra do David Robert falou, cara, putz, que incrível, sabe? Se ele olhar e repensar aquilo, eu poderia olhar para Loft e falar, cara, a Loft é minha referência, né? Se quando eu penso em problemas de operações, infraestrutura, pô, eu posso olhar para o Google, claro, é uma referência, pô, mas eu queria olhar para o Bruno, Elevenworks, em como resolver isso. É, ou seja, na minha visão, isso é muito particular, é que a gente começa a criar uma personalidade como ecossistema, né? E o próximo passo, que é esse ecossistema que se autoconsome, que se vê como referência, começa também a virar uma referência mundial para o mundo. Então, assim, lá no Brasil tem uma comunidade que, cara, os caras são. Eu bebo dali informação e inovação, né? Seja metodologia, tecnologia, pessoas, etc. E para isso acontecer, claro, tem que ter a participação de todo mundo aqui e isso tem acontecido. Eu acho que é isso. A ideia era só uma introdução rápida, né? Não queria trazer slides nem nada, era só um bate-papo. Queria primeiro agradecer o Jean por estar fazendo esse evento. Eu sei que não está sendo fácil, tá super desafiador. Espero que a gente tenha ajudado de alguma maneira. Conseguir colocar essas pessoas 9:30 da manhã, num sábado de frio, não é para qualquer um. E queria também agradecer todo mundo da comunidade que vem fazendo essa comunidade, cara, muito legal, assim, tem tido discussões super ricas, né? E fazendo essa comunidade cada vez mais acolhedora, mais aberta, mais transparente. Espero que mais diversa também. E é isso, é isso. Obrigado por todo mundo aí. Obrigado por estar aqui no sábado cedinho. E é isso. Legal, legal. Pô, cara, assim, antes de tudo, assim, eu acho muito legal que o pessoal não sabe desse contexto, mas você falou aí que, pô, você é de comunidade desde faz um tempo e tudo mais. Hoje você toca projeto Open Source, né? Você Sim, ajudou na primeira NodeConf aí também, que a gente fez a NodeConf lá do pessoal da NodeBR. Você sempre exatamente. esteve envolvido em comunidades de verdade mesmo, assim, isso é muito legal. E eu só fico muito curioso do é engraçado como às vezes a gente faz muita coisa muito boa e o óbvio a gente não faz, né? É meio óbvio que tinha que existir uma comunidade de CTOs. Existe comunidade de CEO, CIO, CMO. O que não tem de CTO, né? Logo no meio de tecnologia que a comunidade é tão Exatamente. importante, né? É muito curioso isso. E, assim, eu acho isso um baita avanço, assim, da comunidade, que a gente teve isso aí. E você falou de planos futuros aí e tudo mais. Que seria legal, assim, olhando do ponto de vista, assim, como pessoa ativa na comunidade que viu tanto que ela evoluiu, assim? Porque eu também sou bebê aqui na comunidade, comparado aí com todo mundo aí. A comunidade tem 6 anos e só esse movimento de WhatsApp faz coisa de um ano e minha participação também é só de um ano para cá. Mas o que você vê, assim, que você fala, cara, isso aqui seria muito interessante para a comunidade? Seria, assim, itens de que
evoluímos a comunidade, digamos assim. O que seria pontos, na sua opinião, disso aí? Eu acho que tem alguns pontos que estão acontecendo, na verdade, que é isso que eu falei, assim, é a gente conseguir ser mais aberto, conseguir mostrar mais dentro das empresas o que estão acontecendo e a gente começar a olhar para o lado como referência, né? Então, isso como ecossistema, tá? Assim, e acho que a comunidade tem um papel importante nisso. Agora, como comunidade em si, eu confesso que quando eu olho para as conversas que tem ali no WhatsApp, no Slack, eu gostaria de ver mais atividades, mais abertura. Como canais, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Ali o Slack e o WhatsApp, eles são dinâmicas bem distintas e cada um tem seus problemas e benefícios, né? Então, o Slack tem uma atividade menor, mas ele é mais estruturado. O WhatsApp tem uma atividade maior, mas, cara, dependendo do dia que você acorda ali, tem 300 mensagens. É, Então, assim, são dinâmicas distintas. Eu acho legal que existam os dois. Idealmente seria algo que juntasse os dois, né? Que tivesse o movimento do WhatsApp e, principalmente no sábado, assim, tivesse o movimento do WhatsApp e a estrutura do Slack. Acho que seria o melhor dos mundos. Mas é isso, assim, ó, eu acho que conforme a gente vai trazendo mais gente para dentro, para discussão, e as pessoas se engajem nessas discussões, compartilhem mais, cara, mais forte é o nosso ecossistema, mais forte é a comunidade. perfeito, perfeito. Tô vendo aqui que tem alguém que tá com problema de entrar, a pessoa tá mandando e-mail que agora tem que responder tudo mais. É bem engraçado que ele dá, tipo, 5 pessoas tentando entrar da forma ao mesmo tempo. Coisas da operação, né? Eu tô abrindo Não, aqui vai porque lá, tá fica todo mundo vendo o que tranquilo. tá acontecendo. Mas só para dizer também aqui, pessoal, quem quiser chegar a comentar tudo mais aí, se o Wagner também já quiser subir para começar. Que o Wagner entende bem desse assunto de comunidade também, ia ser legal ouvir um pouquinho da opinião dele, a próxima palestra também já é dele, daqui 10 minutos. Mas um ponto que eu vejo aqui é o seguinte, cara, tem algumas pessoas que participaram aqui do evento e eu já chamei para entrar na comunidade, que são pessoas que não são necessariamente CTOs, mas têm uma pegada de liderança, têm um interesse, têm self-starters e tudo mais. E é engraçado que a gente vê rápido essas coisas. Acho que às vezes até a própria pessoa não percebe o quanto que elas passam essa mensagem, assim. Então é algo assim que eu acho que é interessante. Então, até para avisar, se alguém tem interesse em entrar na comunidade da confraria e tudo mais, não é exclusiva para CTOs, mas é para quem está interessado nesse assunto, né? E essa é uma coisinha que eu queria provocar um dia, e acho que é a hora agora de provocar isso, que é quem que deveria entrar na confraria, assim, como é que, porque eu sei que, assim, surgiu daquele jeito, e a gente tem um modelo de que quem é membro convida outros membros, mas aproveitando que a gente está aqui falando em aberto, quem que seria legal estar lá dentro que a gente não tem hoje, por exemplo, ou que tanto perfil como pessoas específicas. Tipo, cara, se hoje tal empresa se tivesse, ia ser mais legal, sabe? Essa é uma das discussões que surge, inclusive, dos próprios membros, se a gente tivesse pessoas de startups, não, de empresas maiores, com outras experiências que a gente. E aí é uma estatística pessoal, assim, mas a gente vê que tem muita gente early stage, poucos médios e quase nenhum, ou são muito poucos que tem de empresas maiores, de empresas mais consolidadas e tal. A gente gostaria que todo mundo tivesse lá. Então, idealmente, a gente quer, sei lá, os CTOs dos grandes bancos lá também. Por que não? A gente quer, cara, essa troca de experiências, né, de uma maneira mais rica que não fique concentrado só nas pessoas de startups. Então, esse seria um tipo de persona que poderia estar ali. Tá, acho que está no mute, né? Não, mudou. Não, perfeito, perfeito mesmo. Eu mesmo queria ter algumas verticais eventualmente lá dentro, sabe? Começar a juntar pequenos grupos, CTOs de fintech, CTOs de health tech, porque tem coisas que é específico da área, até para ajudar o pessoal a colaborar. Ainda existe uma mentalidade muito grande de que, fulano é meu concorrente, eu não vou colaborar com ele. Existe isso, porque eu percebi,
Eu entrei numa startup agora que é da área de hospedagem, entrei nesse projeto por causa do pessoal da confraria, inclusive, eu sou uma pessoa que foi realocada por causa da confraria aí também, e nesse projeto que eu entrei, eu sou concorrente da Loft, da House, de startups assim. A primeira coisa que eu fiz foi bater no David e falar, David, me ajuda, pelo amor de Deus, estou precisando de ajuda aqui. E ele pegou, ajudou, tudo mais. A história de que é concorrente não quer dizer que não tem problemas similares, é claro que eu não vou abrir plano de negócio para eles, mas poxa, é uma coisa assim que eu gostaria de ver muito mais. Os pessoas que. Porque na liderança a gente entende isso, né? Mas ver a comunidade levantar um pouquinho dessa bandeira de que até concorrentes conversam é algo que eu queria ver e começar a fazer talvez pequenos grupos, até para poder trazer conteúdo melhor, né? Porque às vezes tem palestra que tem mais lógica para quem é de fintech, tem coisa que é de marketplace. Dependendo do seu nicho de mercado aí, cara, muitas vezes é muito melhor você criar um ecossistema e se posicionar como ecossistema e falar assim, cara, existe empresas fazendo isso, do que você simplesmente falar assim, eu sou o único que faz isso e as pessoas tenham talvez receio de usar aquele serviço ou produto, né? Então é super importante criar um ecossistema em volta de algumas soluções às vezes. Do ponto de vista de negócio, tem exatamente isso, mas do ponto de vista de liderança, eu vejo que às vezes o cara acha que ele está fazendo aquilo sozinho, mas se ele tem competidores dele passando pelo mesmo problema, o pessoal começa a se dar suporte nesses pontos, assim, sabe? Então tem uma coisa bem interessante. O Milton, especificamente o que você perguntou, acho que é o único ponto que eu não faria na confraria, que é a questão de dados, por quê? Tem um cara na confraria chamado Alan Sene, que ele vai estar hoje fazendo a mesa de dados mais tarde, e ele criou uma comunidade maravilhosa chamada Data Hackers. E assim, é uma comunidade fortíssima, fortíssima, que tem... Eu acho que todos os CEOs, pelo menos, sabem que essa comunidade existe, assim. Eu acho que até muita coisa do que eu tentei de trazer de movimento para cá foi inspirado pelo pessoal do Data Hackers ali, porque a Data Sprint nasceu da comunidade. É muito interessante, assim, que... Claro que é um produto técnico, não quer dizer que a comunidade é um produto de comunidade, mas é algo bem interessante mesmo. Bom, perfeito. Eu pergunto então, Davi, você quer colocar algumas closing words, assim, porque... Acho que é isso, assim, pô, de novo, agradecendo todo mundo da comunidade, que, cara, nesses 6 anos tem feito um trabalho excelente. Não existe essa coisa de fundador da comunidade, assim, cara, eu tô lá mais para bater tambor, garantir que, cara, todo mundo tenha uma experiência minimamente de colaboração, etc. Garantir os valores, né, da comunidade, né, de respeito, etc. E é isso. E obrigado de novo por essa iniciativa aqui da conferência. Perfeito, então muito obrigado. Eu vou passar para o próximo bloco agora. Até mais, gente. Até mais, valeu. Deixa eu só configurar aqui. Eu tenho que fazer essas mudanças, pessoal, para poder separar eventualmente gravações e coisas do tipo assim. Aí fica também certinho ali. Pronto. A gente tá 5 minutos adiantado, que eu acho ótimo. Wagner, tudo bem? Como é que você tá? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês aí? Beleza? Tô tranquilo aqui, tô passando frio aqui em casa, aqui em São Paulo, mas tá tudo bem. Legal, legal. Bom, perfeito. Pessoal, só para contar aqui, a ideia da conversa com o Wagner assim, é uma conversa bem tranquila também. É claro que vai ser a apresentação, vai ter seus slides. Vai ter slide sim. Então vamos fazer Desculpa não ter respondido aqui, eu tava vendo aqui que tem o primeiro dev da Vind aqui, o Ícaro Seara, que legal ver. Fala aí, Ícaro, olha beleza? Olha só, o Ícaro falou, ele é uma das pessoas que estavam na porta ali falando, quer entrar. Pô, que legal, cara, bacana, muito bom ver você aqui. O Ícaro estava super ativo ontem, ele foi o primeiro a entrar ontem, acho que eu não vi, mas eu vi, ele foi o primeiro a entrar ontem, ele entrou às 8h30 da manhã, ele já deu o login aqui no e-mail, no evento. Vou compartilhar aqui meus slides. Vamos testar compartilhar, porque algumas pessoas tiveram problema, mas não sei se você achou o botão ali, do lado do botão do... Sim, achei, vou tentar aqui, um segundo só. Enquanto isso, eu vou explicando pro pessoal. Pessoal, o Wagner é uma das pessoas bem ativas na comunidade. E eu já conversei muito com ele sobre o que um CTO deve fazer ou não. Ele já viu bem de perto aí coisas que um CTO pode fazer de errado, que no caso era eu. Ele estava dando feedback do que eu fazia. Então, fiquem à vontade aí. Eu vou pedir só pro Wagner gastar uns minutinhos para se apresentar pro pessoal. Não, beleza.
Na apresentação aqui tem um slidezinho que me fala um pouquinho sobre Perfeito. mim. Vocês Então, estão vendo a minha qualquer- tela, né? Só para confirmar. Estamos vendo sua tela, estamos te ouvindo bem. Se a gente der alguma coisinha de errado, a gente grita no chat. Beleza, tá? Valeu. Até aproveita e me avisa mesmo, porque hoje a internet aqui em casa estava engasgando de manhã e tô com o celular aqui a postos, tá? Então, Tá, qualquer qualquer coisa eu te coisa que aviso no acontecer, WhatsApp. beleza. Bom, primeira coisa, prazer enorme estar aqui com vocês, né? Falar para uma comunidade tão legal, né? Eu não frequento há tanto tempo assim quanto ela existe, né? Vocês estavam comentando, né, que ele tinha 6 anos, né? Acho que eu entrei no ano passado, né? E, putz, achei muito legal, até mesmo a forma desestruturada que as coisas acontecem no WhatsApp, né? Tem muita coisa que acontece organicamente que é muito bacana ali. Então, é um prazer estar falando aqui para esse pessoal tão legal, né? Que me ajudou bastante aí também nos últimos meses, principalmente, né? Então vamos lá, vou falar sobre o papel de CTO, tá? Eu não tenho a pretensão, tá, de ser uma palestra super técnica e tal, embasada em dados, né? Eu quero mais passar um pouco da minha experiência, né? Eu vou aí personificar, né, o papel em 5 estágios de maturidade ou imaturidade, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quem sou eu? Vou dar um pouquinho de contexto, tá? Sou Wagner, eu tenho 18 anos de carreira em tecnologia. Minha carreira veio muito como comecei, né, como desenvolvedor de software, bastante tempo atrás, fui crescendo aí, fui assumindo papéis de liderança com o tempo. Os últimos papéis, né, o último especificamente, né, eu fui CTO e sócio na Vind, né, que é uma fintech aqui de São Paulo, especializada em cobrança recorrente, né, uma empresa de pagamentos, bem bacana, tal. Não estou mais lá, né, eu aproveitei a venda da empresa, né, que foi recentemente adquirida pela Localweb, aproveitei, saí para olhar um pouco para minha carreira, olhar um pouco para minha família e talvez começar outros projetos aqui no futuro, né. Antes disso, eu fui diretor de tecnologia na Smart Fit, né? Não sei se o Alexandre Grejanin está aí, né? A gente trabalhou junto bastante tempo, a gente trabalhou 6 anos juntos lá, né? Ele continua aí como CTO lá agora. Então foi uma experiência sensacional minha. Ah, mandou um abraço, poxa. Uma experiência sensacional, aprendi muito sobre liderança lá e acho que foi isso que me motivou a empreender, né? Na Vind depois. Até em termos de tamanho também das empresas, né? Na Vind eu liderava ali uma equipe em torno de 100 pessoas, né? Juntando ali todas as sub-áreas, e na Smart Fit quase esse número também, tá? Então, eu vou falar muito a partir dessa minha experiência, né, liderando equipes até desse tamanho, mais ou menos ali de 100 e poucas pessoas, ok? E agora, né, eu estou me preparando para empreender de novo, tá? E enquanto isso, eu estou me dedicando a mentorar lideranças em tecnologia. Por isso que eu estou me apresentando como Tech Advisor, tá? Não sei quanto tempo eu vou ficar nesse papel, tá? Logo mais eu volto aí a empreender, mas enquanto isso eu estou ajudando, tá? No que pudesse, se alguém precisar de ajuda, tal, conversar aí informalmente, sei lá, eu tô disponível, beleza? E esse aqui sou eu, né? O careca aqui, e a minha filha, tá? Botei a foto dela porque, só pra vocês saberem, se aparecer alguém, uma criança aqui atrás, é ela, tá bom? Talvez ela surja aí e tal, ela tá aqui em casa, tá? Então, beleza. Vamos lá. Qual que é o objetivo aqui de hoje, tá? Eu quero compartilhar minhas experiências, tá? E principalmente os meus erros também, né? Como executivo de tecnologia, né? Tô nesse papel estive, né? Há praticamente 10 anos, né? Nesse lugar aí, meio ingrato, né? Mas eu não quero compartilhar do ponto de vista estratégico, né? Tipo, o que fazer quando para escalar a equipe, o que fazer para escolher tecnologia. Não quero falar sobre esses detalhes operacionais, né? Eu quero falar sim de um ponto de vista comportamental, tá? Tipo, o que a gente faz ou deveria estar fazendo, ou coisas que a gente enfrenta, né, no nosso dia a dia e qual que é a nossa reação com isso. Então, eu quero falar um pouco mais sobre esses aspectos aí comportamentais, tá? Também não tenho, né, a pretensão, né, como eu falei, de mostrar um framework de maturidade super embasado e tal. Eu mais organizei isso de uma maneira até caricata, tá? Para a gente poder bater um papo depois, tá? Então é mais uma desculpa aqui para a gente conversar mais sobre esse assunto em seguida, beleza? Assim, tem uma possibilidade aí que vocês se enxerguem, tá? Nos perfis aqui que eu vou mostrar. E espero que vocês não fiquem tristes com isso, tá? Tipo, acho que aproveita, tá, para gerar reflexão, tá? Eu quero que a gente discuta, debata depois, gere reflexão e a gente consiga melhorar, né, a partir do momento que a gente entende os comportamentos que a gente tem, tá? Então é legal ter essa visão um pouco externa, né? E para começar, tá, para dar um contexto um pouco, tá, que eu vou comentar sobre isso depois, só pincelando assim, como é que uma pessoa, né, chega ao papel de CTO, tá? Não vou entrar em muito detalhe, mas eu quero só falar sobre isso porque isso influencia um pouco como é que a pessoa exerce o papel, né, depois na carreira. Eu vejo basicamente 3 formas, tá, de chegar nesse papel, 3 grandes grupos, né? Bom, eu acho que é o clássico, né, que é a pessoa que sobe, né, a escada corporativa, né, ela parte ali de um mentorado, né, depois vira um contribuidor individual, passa a mentorar outras pessoas,
se torna uma liderança técnica, né, uma coordenação, depois se torna um head, um manager, e aí assume como CTO. Isso eu acho que é um caminho mais clássico, aí foi o que aconteceu comigo, né, eu passei pela maioria dessas etapas, né, até me tornar aí um executivo de tecnologia. Tem uma outra forma também que é bem comum, que é empreendendo, né, que a pessoa ela sai de um contribuidor individual, você sai da faculdade e pá, tipo, já vai ali no papel executivo, que é muito legal, muito desafiador, né? É o famoso método vai filhão, né? Conheço alguns CTOs que foram tiveram esse batismo de fogo, né, praticamente, e que, putz, é legal às vezes ver como que o tipo de background diferente faz a pessoa encarar problemas de uma forma diferente. Às vezes até é, é legal estar com a cabeça fresca, às vezes, né, encarar esses problemas e sem alguns preconceitos, às vezes, que a experiência traz para a gente, né? Então, empreender é um caminho interessante aí, né, que acontece. E uma movimentação lateral também, né, que é bem comum. A gente tem uma carreira executiva em outra área e apareceu essa oportunidade de assumir como CTO, ou a necessidade, né, putz, não tem ninguém, vai você mesmo, você que entende mais de computador, tal, vai lá, né, então isso é um caminho também. E cada um desses perfis, né, existem outros também, tá, eu estou aqui simplificando o que eu vejo mais. Cada um desses perfis tem as suas vantagens e desvantagens, talvez, ali na forma de lidar, né? Eu acho que cada um traz um pouco do tempero ali para a gestão, né? E beleza, essa pessoa chega, né, ao papel de CTO e com que ela lida ali no começo, tá? Qual que é o contexto que ela está inserida, tá? Então, tem a pessoa, né, CTO, está dentro de um contexto de uma empresa, né? Tem uma outra apresentação que eu usei esse slide aqui, tá? Talvez alguém reconheça aí. Bom, CTO está dentro da empresa e acho que a primeira coisa, que na minha visão é a mais importante, tá? Essa pessoa ela tem que se ver como participante de uma equipe, né? A equipe de liderança executiva da empresa, o C-Suite, né? Então, ela ali par do CMO, da CFO, da COO, tal, e trabalha em conjunto com essas pessoas, tá? A gente olha muito, às vezes, para a nossa própria equipe, né, a equipe que a gente lidera, e espera que essas pessoas tenham uma boa relação ali entre eles. Mas só que a gente esquece de ter uma boa relação, às vezes, com os nossos pares também, tá? Eu considero que essa relação aqui é a mais importante, talvez, na empresa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. E essa equipe, né, essa suíte, reporta, né, normalmente para uma CEO, por exemplo, né, que reporta para um conselho de administração, que, por sua vez, reporta para acionistas. Então, a gente tem a equipe que a gente pertence e também uma estrutura de report, normalmente. A estrutura de report, né, de CTO para CEO, às vezes ela é meio ela é um pouco infrequente, assim, o que eu vejo normalmente, né, raramente CTOs conseguem contar com CEOs para crescer na carreira, né, só que é uma liderança, né, a gente deveria cobrar que isso tivesse esse papel de apoio, de mentoria também, né, num cargo executivo. A gente não deveria ficar largado aí sozinho, né, então isso é uma coisa interessante saber que você também pertence a uma estrutura de liderança. Outra, né, coisa interessante aqui é o que acho que é o não principal, né, mas é o que a gente bota mais foco, que é a equipe de tecnologia, a equipe que a gente gerencia. Aqui eu botei todas as sub-áreas possíveis, tá? Tipo, não estou nem falando que CTO tem que liderar tudo isso, mas a gente lidera várias outras equipes, que é a equipe que a gente está ali mais próximo, né, que a gente executa a partir, né, da competência dessas pessoas, tá? E como eu falei, é muito comum, né, a gente olhar muito mais aqui para essa equipe do que para os nossos próprios pares. E também, né, bom, temos aqui a empresa toda, está nesse contexto aqui, e ela pertence, né, ela está inserida também no mercado, tá? Então, o CTO também tem uma relação com o mercado, além de todas as relações que eu falei, né? É um pouco diferente, às vezes as pessoas nem sabem que tem essa relação, às vezes sente que é só uma pressão que vem de fora para dentro, mas também ela pode influenciar para fora, eu vou falar sobre isso. Então, a gente tem ali mercado clientes, concorrência, governo, economia, mídia, né? E a gente não precisa ficar só de forma passiva, recebendo a influência desses atores externos também. A gente consegue influenciá-los também, né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, de governo, né? A Vindi, ela participou, né, das especificações do Pix, né? Então, eu fui lá para Brasília, tal, falei, não sei se gostaram do que eu falei ou não, mas tipo, tentei levar as especificações do Pix por um caminho um pouco mais open source, eles estavam indo numa linha ali de IBM e tal, proprietário, então tentei colaborar ali da minha forma, na minha limitação ali, né? Tinham várias outras empresas também, super competentes lá também, né? Acho que foi bacana ver, né, as startups indo mais para o caminho de open source, né, e os bancões lá querendo mais um proprietário, né? Então, foi interessante esse ponto. Então, a gente consegue sim influenciar, né, as coisas de fora. Comunidade também, né? Participar da comunidade é uma forma também de influenciar o ecossistema. Enfim, isso aqui é o contexto, né, que a gente aqui está
está inserido, né? E isso tudo influencia a forma que a gente se comporta, né, dentro da empresa. Então, eu vou falar muito sobre comportamentos, né? Bom, aqui, como eu falei, né, tem acho que é um erro muito comum da gente focar excessivamente dentro da equipe, né? O único problema que a gente tem é a equipe. Pô, vamos olhar para os outros pontos também. E a partir daí eu falo, né, vou mostrar aqui 5 níveis de maturidade, né, ou imaturidade, né, seja comportamental ou estratégica. Não vou falar aqui de tamanho de empresa, tá, tipo, porque quando a gente fala de detalhes operacionais, varia muito, né, quando a empresa é pequena, quando a empresa é média, grande e tal. Vamos falar aqui de comportamento, de cabeça, né, mindset. Mindset é papo de coach, né, desculpa. Mas eu vou falar assim da forma que você pensa, né, para como é que você lida com os desafios da empresa, independente do estágio dela, beleza? Então, eu vou mostrar aqui para vocês 5 caricaturas, tá? É bem exagerado mesmo, né? De perfis diferentes. Seria a pessoa que está ali novata, no papel, acabou de chegar, está com medo de tudo, não tem super insegurança. Segundo, é uma pessoa impostor, né? O impostor que tenta dissimular ali a insegurança, né, dele. Burocrata, né, que é um papel muito comum também, que é a pessoa que se esconde através da burocracia, né? Visionário é uma pessoa que consegue ver o futuro, consegue enxergar onde quer chegar, mas talvez não tenha as ferramentas para estar lá ainda. E o último ponto que seria uma pessoa estratégica, né? Que aí eu considero que seria o nível mais maduro aqui de um papel de CTO. Beleza? É assim, não estou dizendo que as pessoas passam por todas as etapas, tá? Eu estou colocando aqui caricaturas, né? E às vezes a gente se identifica mais ou com uma ou outra, dependendo do momento que a gente está na nossa própria carreira, ou quando a gente chega na empresa, quando a gente está há muito tempo, tal, né? Nem nessa ordem também, né? Isso aqui, mais assim, eu vejo como o grau, talvez, de conhecimento sobre o próprio trabalho vai passando mais ou menos por isso, e a gente acaba tendendo a ter atitudes em determinados pontos, tá? Que eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Mas entendo aí, como eu falei, como caricaturas, beleza? Eu quero depois explorar isso mais num papo com vocês. Então, tem o primeiro nível, né? A pessoa novata aqui no papel, né? Sim, independente de como a pessoa chegou no papel, né? Os primeiros meses ou dias são um pouco assustadores, né? Eu, pelo menos, quando assumi o primeiro papel de CTO, porque antes eu estava respondendo para um diretor de tecnologia, né? Desculpa, não como CTO, né? O meu primeiro papel executivo foi diretor de TI. Então eu estava ali como head de engenharia, fiquei 3 anos e meio fazendo isso, eu estava super tranquilo no meu papel, entendia direitinho o que eu tinha que fazer. E aí o diretor que eu tinha saiu da empresa, eu levantei a mão para assumir, e minhas primeiras semanas foram. Eu não sabia o que era direito esperado de mim, era tudo muito vago. Quando eu estava próximo de engenharia, eu tinha uma sensação de completar tarefas, entregar projetos. Ali, como diretoria, isso ficou distante, né? Parecia que eu não tinha mais ação sobre isso, né? Então, comportamentalmente, né, a sensação maior é de insegurança, e insegurança explícita, né, quando a gente está nesse papel. A gente demonstra insegurança, quando a gente entra numa empresa, né, a gente fala, putz, eu não entendo esse projeto agora, eu não consigo te ajudar, né, quando alguém te procura para alguma coisa, você tenta ajudar a pessoa, mas não sabe ali muito bem como fazer isso, então você transpira insegurança ali no começo da empresa. É normal isso, né, é comum, né. E nunca diz não, isso já é um problema, tá? Quando a gente está num primeiro papel ali, numa primeira experiência, seja uma nova empresa assumindo o papel, nunca dizer não é um problema, mas é uma tendência que a gente tem, né, quando a gente está nesse papel. A gente não quer decepcionar, né, as pessoas, tá? Mesmo que isso traga coisas ruins para a gente depois, né, traga aspectos negativos. A gestão de risco, né, da pessoa novata, né? O maior problema dela é não perder o emprego, né? Tipo, ela não tem ainda noção do que está acontecendo na empresa, o resultado da empresa, para onde vai ou não. Ela quer não perder o emprego e se esforça nisso, né? Pelo menos, né? Vamos atender as expectativas básicas aqui dentro, né? Relação com a equipe e com pares, né? Acaba sendo aquele people pleaser, né? Tipo, a pessoa que, não, tá legal, pô, bacana, tá legal esse projeto, que ótimo, nossa, muito legal, parabéns, né? Acaba tentando agradar todo mundo, dar tapinha nas costas e tal, porque ainda não tem conteúdo, não tem a maturidade ou na empresa ou na carreira mesmo para conseguir trazer feedbacks que ajudem, né, a construir melhor o ambiente. Então tem esse comportamento. Na relação com o CEO e investidores, né? Como eu falei, acaba querendo suprir, né, as primeiras expectativas básicas. Se você está entrando numa empresa que está, sei lá, tipo, com problemas de escalabilidade, o sistema está caindo toda hora, ou está perdendo gente na equipe, problema de turnover,
você vai focar nisso e vai reportar isso para a sua liderança, né? Estou olhando para turnover, estamos aqui vendo o salário das pessoas, reajustando o salário, né? É muito comum quando a gente assumir um papel novo na diretoria, de querer fazer uma readequação do salário de todo mundo, né? Então a gente procura ali suprir as expectativas básicas, né? Muito com medo também de demonstrar serviço ali. Comunidade de mercado, tá? Nesse momento a gente nem olha para a comunidade de mercado, a gente nem está olhando para onde o mercado está indo, onde está chegando, né? A gente sabe que ele existe, está lá, mas a presença nossa é nula nesse ponto. Tá? Em termos de resultado, a pessoa vira um passageiro no navio, né? Mal tem noção ali dos objetivos macro da empresa, entende o que a empresa faz, basicamente, mas não entende como é que pode influenciar nesse ponto, né? Não tem clareza dos objetivos de negócio, né, da empresa. Está muito ali focada em apagar incêndio, né, nesse começo. Esse que seria o primeiro nível, né, o nível novato aqui. O segundo nível que eu acho mais engraçado, né, que é o impostor. De novo, né, não é que a pessoa vai passar de um novato para o impostor, né? Resumo para qualquer pessoa tech. Exatamente, não só tech. Muita coisa que eu vou falar aqui vale para qualquer carreira executiva, tá? Que eu não tive experiência em outra carreira executiva que não fosse tech, mas se aplica também totalmente, tá? Muitas das coisas. Bom, impostor aqui, como eu falei, não é que a pessoa passa de um estágio novato para impostor, mas se não tomar cuidado, algumas coisas você pode acabar tendo comportamentos, tá? Desse tipo, né? Não é ataque a sua personalidade, isso mesmo. Então vamos lá. Comportamento. A pessoa ainda está extremamente insegura, né? Mas ela disfarça, porque, sei lá, às vezes já passou muito tempo, ela está 6 meses, está 1 ano na empresa, né? Não, aqui acho que não seria a síndrome do impostor, não. Aqui é o impostor mesmo. Tipo, aqui é a pessoa que está tentando esconder as incapacidades dela, né? Depois eu vou falar sobre vulnerabilidade depois, que seria o outro lado aqui positivo, né? Então, aqui o comportamento, né? A pessoa está numa segurança extrema, né? Desculpa, extreme aqui, botou em inglês, não sei porquê. Mas disfarçada, né? Ela tenta disfarçar, ela não quer demonstrar que ela está com insegurança, que ela tem problemas ali dentro, né? E, pô, é uma coisa boa você se demonstrar vulnerável, né? Vou falar sobre isso mais depois. Mas aqui a pessoa tenta disfarçar. Raramente diz não sei, tá? Isso é um problema, pô. Acho que a gente não tem como saber tudo no nosso papel, né? Se a pessoa não diz isso com alguma frequência, né? Não sei, vamos procurar, vamos investigar. Não sei, mas, né? É ruim, né? Tipo, isso gera muito não cria um ambiente propício às pessoas a exporem, né, as próprias vulnerabilidades. Então tem essa característica. A gestão de risco, né? Se a gente não falar em risco, ele não existe, tá? Não vou falar do que pode dar errado, né? Quero esconder aqui o que pode acontecer, tal. Se alguém vem com um problema, tem aquela coisa, né? Não se preocupe com o problema, né? Não mate o mensageiro, né? Tem uma frase mais ou menos assim, né? De não atirar no mensageiro. Normalmente o impostor vê o mensageiro lá atrás, assim, já vindo com problema, ele vem com o sniper e pá, nem vem com esse negócio aqui, não. Eu não quero. Putz, tem um perfil, uma pessoa que fala muito isso, que é uma frase que eu acho muito nociva, né? Que é não me veja com problemas, me veja com soluções, né? Isso é muito, muito preocupante, às vezes, dependendo do contexto que a gente está, né? Com pares, né? A relação com pares. Manipulação, né? Às vezes a gente vê muito isso, né? De sim para a pessoa ali, para agradar, para manter uma boa relação, mas às vezes encontra desculpa, né, para fugir do compromisso, né? Ah, não deu porque teve que mudar outra coisa, porque o container virou do avesso e saiu a versão ímpar no, sei lá, inventa qualquer coisa, né? Tipo, que é de certa forma, né, uma manipulação, né? Ou fala pelas costas. Cara, é o próximo, reclama pelas costas aqui, ó. Isso é muito ruim, tá? É muito ruim, acontece muito nesse papel. A pessoa, eu não tenho competência para ir lá e falar, né, do outro, né? Que o Jean falou aqui, né? De medo de ser rude e falar não. É exatamente isso. Não tem a coragem de ir lá e expor, putz, não vamos conseguir por causa disso, ou isso aqui não tá dando certo, dá feedback e acaba manipulando ou falando pelas costas, né? Muito comum. Então, não façam isso, tá? Isso é extremamente negativo. Às vezes a gente pensa até em fazer isso com os nossos pares, né? Chega lá para CFO, né? Começa a falar do CMO e fala, putz, a pessoa não sabe o que é da vida, tal. Eu sei que isso gera união. Tem uma coisa, não sei se já ouviram falar, né? Fofoca, as pessoas gostam porque gera união, as pessoas encontram um inimigo em comum e se aproximam, mas é péssimo ali para todo mundo, tá? Então, evitem sempre fazer isso, por favor, tá? A apresentação, eu vou mandar depois, tá? Essa apresentação é bem tranquila aqui de mandar, não tem nada confidencial aqui, vou mandar depois. Relação com a equipe, tá? Consegue levar a equipe a executar nada relevante. Então, é muito mais importante aqui para o impostor
a sensação de ser produtivo do que necessariamente ser produtivo, entendeu? Então a equipe fica sempre patinando ali, não consegue fazer nada relevante, está executando coisas ali só pelo fato de executar, né? Como é que você falou aqui? Às vezes a pessoa nem evolui e mantém esse nível de politicagem. Com certeza, assim, tem gente que fica nesse estágio a vida inteira, tá? Eu vou até falar sobre isso depois. Tem gente que fica nisso, né, 6 meses, 1 ano, até o CEO perceber, não, cara, vamos trocar essa pessoa, né? E aí troca e a pessoa vai para outro estágio também, né? É muito comum. Vai para outra empresa e faz a mesma coisa de novo na outra empresa. Então a pessoa fica sempre nessa coisa aí de impostor o tempo todo, tá? Não é a síndrome do impostor, tô falando de algo totalmente diferente, né? E CEO e investidores, né? Mantém a aparência de ordem e controle, ó. Tô fazendo esse projeto, tô fazendo esse outro, né? Tem uma coisa, né, que é sempre solicitar mais budget, né? Tipo, putz, não, a gente só vai resolver esse problema quando a gente tiver mais 3 milhões aqui para gastar nisso. Ah, vamos trocar a equipe toda, né? Só vai resolver quando a gente trocar toda a liderança. Aí você fala assim, né? Vamos trocar toda a liderança de engenharia, por exemplo, né? Vamos gastar 6 meses, né, recrutando e tal. Enquanto isso, o CEO tá esperando, né? Tipo, pô, e aí, vai? Não, vou esperar aqui trocar a equipe, agora vai, né? Então sempre tem essa desculpa do budget, né? E qualidade aqui das decisões, né? Tipo, sempre acaba embasando decisões com percepções empíricas, né? Tipo, sente ali o que tá mais. Putz, eu acho que vamos por esse lado, talvez por outro, não usa dados para as decisões, né? Então é sempre em busca de percepção e a percepção do outro, né? Qual que é a percepção que a outra equipe ou que a liderança vai ter sobre mim, né? Então isso é muito negativo também. E resultado, né? Essa pessoa entende que o resultado é a aparência de estar se esforçando. Não é necessariamente o resultado que gera o valor para a empresa. É simplesmente, pô, tá se esforçando? Então, beleza. Então, estamos gerando resultado aqui, tá? Isso é péssimo. Então, eu vou passar agora para um próximo nível, né? Como eu falei, tem gente que fica aqui nisso a vida inteira, tá? Ou às vezes a gente acaba caindo em um pouco dessas atitudes de vez em quando, tá? Acaba acontecendo, mas o ideal é que a gente reflita, né? E saia disso. Aí, o terceiro nível, eu já tive nesse ponto, eu já tive em todos, tá? Eu já tive atitudes em todos, mas esse ponto especificamente aqui é muito minha cara no começo ali. Acho que eu passei ali de novato, falei, cara, vou controlar tudo por processo, vou ser o burocrata aqui nesse negócio, né? E o comportamento principal é o autoritarismo, né? A pessoa quer controlar tudo e todos. Ela já tem uma segurança sobre o trabalho, ela já não está sendo impostora, né? Ela consegue entregar as coisas. Mas a vida dela vira isso, vira entregar coisas, né? Então, o autoritarismo se torna ali um comportamento bem, bem frequente. No caso da gestão de risco, né, essa pessoa já possui muita certeza. Tudo ela tem certeza sobre as coisas e poucas hipóteses. Então, temos que fazer esse projeto desse jeito, usar tal framework, contratar tal perfil. Não tem espaço para discussão, né? Tem só certeza, hipótese não tem nenhuma, né? A gente sabe que engenharia de software ou gestão em geral, você sempre tem hipótese sobre as coisas, né? Não deve ter tanta certeza assim. A relação com a equipe, tá? Esse perfil, né, burocrata, olha muito para a equipe. É a pessoa que excessivamente se preocupa com a equipe, mas não de um jeito bom, tá? Um foco extremo na equipe. Então, tem ali uma relação com a equipe através de feedbacks mais ásperos, né? Tipo, não, tem que fazer assim, tem que fazer assado, não tá bom desse jeito, né? E acha que tá sendo brutalmente honesto, né? Tem isso também. Sempre tem um jeito certo de fazer as coisas, né? Sempre tem uma forma, a melhor forma que é a forma da pessoa ali, que ela tem da experiência dela, né? One-on-ones, que normalmente deveriam ser focados, né, em crescimento profissional, acabam sendo focados em cobrança status report. Né? Muito comum, uma característica bem comum desse perfil. Contrata pessoas muito parecidas, né? Quando a gente está no papel de liderança, a gente quer aumentar os conhecimentos, né, da nossa área, que a nossa área englobe cada vez mais conhecimentos, contratando pessoas cada vez mais diferentes, com background diferente, com opiniões diferentes, né? E um perfil ali mais centralizador burocrata acaba contratando pessoas muito parecidas, o que é ruim. Isso leva, né, a pessoa a ter boas relações com poucas pessoas. Né? Fala muito sobre compromisso e vestir a camisa, tá? Acho que vocês devem já ter ouvido muito sobre isso, né? Não que seja um problema, tá? Falar sobre compromisso e vestir a camisa. Vestir a camisa está um pouco batido, tá? Eu até recomendo não falar muito sobre isso. Não ficar usando esse discurso com muita frequência. Mas se o discurso ficar só nisso, ele fica raso, né? Porque você está deixando de levar em consideração por que as pessoas na sua equipe estão esperando, o que elas querem para a carreira delas, tal. Então, dá um tone down aqui nesse compromisso de vestir a camisa, tá? Até um pessoal falou, né? Quem veste camisa é jogador de futebol, tal. Então, segura um pouquinho a onda aí nisso, né? É importante falar sobre compromisso e responsabilidade, mas se a sua gestão for só em cima disso, você vira aquele head lá
da empresa de pagamento que apareceu no Twitter, né? Que eu vou demitir todo mundo agora, né? Aquele cara é o burocrata aqui, claro, né? Então, cuidado. E quando você tem esse perfil, normalmente você vai ter uma boa relação com algumas pessoas da equipe, que normalmente são as pessoas que concordam, né? Então você tem ali uma panelinha ali na sua equipe que te motiva tal a seguir por esse caminho, ou que pode ser nocivo ali a médio prazo, né? Relação com pares, né? Não sei se vocês já foram chamados disso, né? Eu já fui chamado já de city no, né? Porque eu nunca tinha tempo para nada, nunca conseguia, sempre falava que não tinha tempo para projeto, não dá para começar coisa nova, não dá para a gente fazer pensar diferente, fazer uma nova estratégia. Ah, me ajuda nisso? Não, não ajudo. Então eu virei na empresa o City No, tá? Então recebi esse apelido aí. Nunca tem tempo para nada, né? Não tem tempo para nada porque não consegue focar no que gera mais valor. Esse é o problema. E uma mentalidade de fornecedor interno. Eu acho que talvez vocês, né, já tenham. Pô, vocês nunca tinham ouvido essa, velho? Pô, só eu que sou o City No aqui, poxa. Então, mentalidade de fornecedor interno, que é muito comum também, né? Às vezes a pessoa até acha que é bom se posicionar como fornecedor interno, né? Ah, eu sou aqui uma fábrica de software interna da minha empresa. Mas é muito limitado, né? Ainda mais se você está fazendo gestão de produtos digitais, que muda o tempo todo, o contexto muda, a estratégia muda. Se posicionar como fornecedor interno, sei lá, às vezes tem outros mais baratos na Índia, né? Então não é interessante fazer isso, né? Não é legal ter essa mentalidade, né? De só entregar e estar satisfeito com o que é entregue, tá bom? Então, CEO e investidores, a relação. Usa sempre processo compliance como desculpa para tudo. Ah, porque o PCI, né, no meu caso, né, o PCI não deixa a gente fazer isso, tem que contratar 30 pessoas para não sei o quê. Ah, o processo sempre está atrás de alguma coisa para não conseguir entregar resultado. É sempre isso. Porque resultado não é só entrega, né? Não é só esforço, né? Resultado é um conjunto de coisas que você tem que analisar e entender qual é a estratégia mais eficaz, né? E se você não olha para isso, você vai usar outras desculpas, né? Aqui também usa, né, o budget. Ah, não tenho budget para contratar tal, mas aqui acaba sendo mais processo. E comunidade, aqui é curioso, né? A pessoa sabe já que existe comunidade, sabe a importância dela, mas só vai atrás da comunidade quando precisa, né? Por exemplo, tô com falta aqui de Dev Node. Ah, vou patrocinar o evento de Node. Estou com falta de não sei o quê, preciso de diversidade. Vou lá e vou patrocinar o meetup lá de mulheres programadoras, né? A comunidade não é para isso, não é para você usar ela quando você precisa, né? A comunidade é um negócio que você deveria, pelo menos, estar sempre fomentando, estar sempre ajudando, principalmente nas causas que você acredita, né? E dá, né? Como posso dizer, né? Dá para a comunidade ceder, né? Que seja recurso, que seja espaço, escritório, sei lá, sem necessariamente a expectativa de receber isso no curto prazo. Não é assim que você consegue pegar valor extrair valor da comunidade no curto prazo. É construindo uma relação de longo prazo, né? Então, não é só buscar quando precisa, tá? Isso é um erro que eu vejo frequentemente, né? Temos que ficar mais próximo da comunidade, né? E, cara, você vai construindo com o tempo. Tá? Você não extrai, você constrói, exato, né? E resultado, tá? Valorize esforço independente do resultado, tá? Isso é uma característica muito comum nesse perfil. Se minha equipe está lá virando a noite, trabalhando pra caramba, lançando, shippando feature e tal, tô feliz, tá? Tá todo mundo se esforçando, tá todo mundo tendo burnout aí, estafa, tá ótimo, né? Agora, se tá gerando resultado ou não, aí não sei, aí não é problema meu, isso é problema da estratégia da empresa, né? É péssimo, né? E também, né, acredita que resultado, né, um bom resultado é uma alta eficiência operacional. Então, se eu estou entregando 15 pontos por semana, vai ser melhor se eu entregar 20 pontos por semana. Né? Não necessariamente, né? Ponto é dinheiro do banco imobiliário, tá? Em termos de resultado, né? Pontos, itens, tal, é uma coisa que você usa para controlar. Agora, correlacionar pontos, entregas com resultado, não. É diferente. Então, focar em alta eficiência não é o mesmo que se preocupar com o resultado. Isso é uma coisa que muita gente confunde o tempo todo, não só em tecnologia, como várias áreas, né, também. Beleza, então, como eu falei, então, é uma pessoa que tem confiança sobre o trabalho, mas ela não tem nenhuma visão, né, de futuro, de resultado e tudo mais. Então, chegamos a um quarto perfil. A pessoa que já enxerga já comportamentos que podem ser mais produtivos, né? Mas ainda se frustra com frequência, não tem as ferramentas, né, para isso acontecer. Quantos minutos eu tenho ainda, Jean? Só para eu saber se eu consigo explorar aqui. Quantos eu precisar? Tá bom, então acho que eu levo mais uns 10 minutos aqui, então. Beleza. O nível 4, né? Esse visionário, a pessoa que sabe muito do futuro, mas ainda não tem as ferramentas para executar esse negócio. No comportamento. É muito comum, tá? Acho que esse ponto aqui eu fiquei muito tempo nesse estágio aqui, talvez visionário, né?
Uma coisa muito comum é inconsistência nas decisões, né? Sabe onde quer chegar, onde gostaria de estar, mas como não tem as ferramentas, ainda toma a decisão pela pressão, tá? Então fica uma comunicação confusa. Enquanto o autoritário, né, tem certeza, né, o burocrata tem certeza de tudo, transmite determinada confiança até para pares, stakeholders, a pessoa que quer sair um pouco desse nível, ela se demonstra, né, um pouco tipo, putz, eu não sei, eu queria ir para outro lado, eu queria me preocupar mais com isso, mas eu não consigo, né? E acaba tomando decisão pela pressão. Na gestão de risco, né, entende que existe risco, diferente ali do burocrata, que não existe risco, entende, mas ainda assume os riscos sem dados suficientes, não sabe ainda se vale a pena assumir esse risco ou não, né? Em termos de equipe, né, se esforce em entender, né, fazer pergunta ali para entender a situação, mas fique impaciente, porque fala assim, legal, pessoal, bom, temos aqui um problema de escala aqui na nossa plataforma, o que você acha que a gente tem que temos que fazer, né? Qual que vai ser a nossa solução? Leva um problema para a equipe, e a equipe fala assim, temos que reescrever tudo sei lá, em Haskell, né? Temos que fazer isso aqui. Aí a pessoa começa a ficar pé da vida com isso, ela não tem paciência para viagem na maionese, né? E fica impaciente com a resposta, fica impaciente com as pessoas, tipo, ela quer dar abertura, mas ao mesmo tempo não tem a maturidade para fazer isso, né? E rotineiramente, né, parte para a solução sem entender o problema, tipo, tá bom, é esse o problema, vamos lá, vamos solucionar esse negócio, vamos partir para a próxima, porque eu não tenho tempo para isso também, né? Então, vamos lá, pares, relação com pares. Já percebe já que entregar não é suficiente, né? Mas você não consegue ir além disso. Não consegue ir além da relação de fornecedor interno, né? Mas já consegue ter uma visão já que, poderia estar colaborando um pouco mais de estratégia na empresa, né? Um pouco mais do direcionamento. Em relação com o CEO e investidores, né? Não sabe cobrar por alinhamento estratégico. Acho que a gente chega no momento da nossa carreira, né, que como eu falei, tem essa relação ali com o CEO, com a liderança, que muitas empresas que eu vejo ela é muito fraca, né, a liderança que o CEO exerce na equipe executiva. Tem CEOs que são muito bons para fora da empresa, né, como bons aí showmans tal, que são muito bons showmans, né, ou showwomen para dentro também da empresa, consegue tipo fazer um discurso, a empresa toda fica empolgada, mas pessoas péssimas para liderar pessoas executivas, né? E a equipe executiva não é grande, são, tipo, sei lá, 8, 9, 10 pessoas, tá? Deveria ali existir um papel de mentoria ali dentro. E no papel nosso, né, de CTO, né, a gente deveria estar cobrando mais por isso, né? Deveria estar cobrando por alinhamento estratégico, deveria estar cobrando por uma liderança mais próxima, né? Porque é a partir da equipe executiva que a presidência da empresa vai executar a estratégia que ela está definindo, né? Então, quando a gente está nesse estágio, às vezes, né, tipo, a gente sabe onde quer chegar, mas ainda não está cobrando por esse alinhamento. A gente está cobrando ali o board da empresa, né? A gente tem espaço para fazer isso, mas às vezes não consegue ainda, não sabe por onde começar, né? Como cobrar alinhamento estratégico? Sentando e conversando. Tipo, isso é... Eu já fiz muito isso já, né, nas empresas que eu passei. E sentando, conversando com frequência, não só conversar com o CEO, conversar com o board também, conversar com investidores, porque se não está claro, né, se o CEO da empresa, né, ou a CEO não deixa ali claro para todo mundo, você não está sentindo essa confiança, você vai ter que buscar essa informação. E se não está claro nem na cabeça da pessoa, o que é muito comum também, vai ter que reunir informações de outras fontes também, né? Então, eu estou dizendo, acionistas também, conversar com os acionistas, entender o que se espera, tal, porque às vezes a gente tem ali um objetivo macro da empresa, um direcionamento macro, que está distante ali do papel, né, de CTO. E a gente precisa traduzir. Não é traduzir o objetivo da empresa em código, não é isso, mas é traduzir onde a empresa quer chegar em estratégia para a tecnologia, né? A gente converte estratégia em estratégia, a gente não converte a estratégia em ação, né? Então, isso é uma forma. Depois eu posso até falar mais disso também, a gente pode conversar mais sobre isso, porque tive muitas conversas bem duras, assim, com o meu CEO lá na Vindi. Na própria Smart Fit também tive conversas duras lá com a pessoa que me liderava lá. Então, não cobrar por isso acho que é um ponto ruim, tá? Tipo, que demonstra ali uma limitação. E em termos de comunidade de mercado, a pessoa que vê valor tal, só que só participa quando tem tempo, né? Caramba, queria estar lá, queria estar palestrando, queria estar fazendo isso, né? Isso aqui sou eu 100%, assim, porque eu sempre adorei participar de comunidade, mas eu nunca conseguia estruturar uma forma de colaborar com a comunidade, né?
Isso mais em termos de comunidade de software mesmo, de engenharia, tal, coisa que eu sempre gostei bastante. Então, não tenho tempo, tal, tipo, pô, não vou conseguir fazer uma palestra, né? É difícil precisar a comunidade. Pô, com certeza, né? Muito, muito difícil. Mas se você passa parte para um próximo nível, você consegue potencializar isso de uma maneira, né, que eu vou falar um pouco mais, né? Resultado. Se preocupa com a eficácia das ações, já que não é se preocupar só com a eficiência, né? Mas não sabe como mudar, né? Como mudar uma cultura que já tem, que está focada em esforço, uma cultura focada em, sei lá, em um grau de perfeccionismo técnico gigante. Entende as coisas, mas ainda não consegue fazer a mudança necessária para um outro tipo de cultura. E mudar a cultura é muito difícil. Acho que é a coisa mais difícil que a gente pode fazer nesse papel, né? E resultado, entende que, pô, tá bom, vai, eu não tenho tanto controle assim do resultado da empresa, mas se eu atender as demandas da minha equipe, deixar o pessoal feliz e atender as demandas que a empresa está pedindo de mim, beleza, tô bem no meu papel, vou manter meu emprego aqui, né? Então, é uma visão de resultado um pouco limitada ainda, né? Que separa essas duas coisas. Meio que blinda, né? Blinda a própria equipe de fora, eu vou atender aqui, vou fazer tech talks internos, eu vou deixar o pessoal feliz aqui dentro, e o resto da empresa é outro mundo, outra coisa, tal, que eu tenho que deixar feliz de outra forma, né? E na verdade não, né? Você tem que incorporar essas duas coisas e pensar sempre em resultado. O que é melhor para o resultado da empresa, não só para a minha equipe. E a gente tem o segundo nível, né? Que eu vou considerar que é o mais maduro, né? Em termos de gestão de tecnologia, né? Gestão executiva em geral, que seria o estrategista, né? Acho que aqui o primeiro ponto. Deixa eu ver, antes de ir para o próximo, aqui, deixa eu ver a pergunta aqui, né? Quantos setores gerentes tratam a equipe como se fosse somente parte do board? Quanto? Ou seja, não participou da construção da solução. Rapidinho aqui só para dizer, vamos fazer Oi. os Q&As todos no final de uma vez? Porque Tá bom. ele junta no Q&A ali. Beleza. Tava achando que seria legal fazer. Não, Tudo bem, sem problema. Só sugestão. Faça como preferir. Não, vamos fazer assim melhor, porque eu tava lendo aqui a pergunta e perdi o ritmo aqui. Isso, não, manda aí. Nível 5 estratégia. Faz sentido, beleza. Vamos lá. Vai acabar já também. Então aqui vamos falar de comportamento, né? De uma pessoa que já atingiu um nível karmático superior aqui, né? Não que eu tenha passado por isso, não que eu tenha atingido isso, está longe disso, mas eu pelo menos consigo reconhecer algumas atitudes que eu acho que são produtivas quando eu tenho, né? Não que elas são frequentes, né, na minha carreira, mas é legal saber, né, o que é legal, né, de ter na cabeça, pelo menos. Então, em termos de comportamento, acho que o mais legal aqui é demonstrar vulnerabilidade, né. Diferente ali do começo, né, que a gente pode querer esconder, né, o que a gente está passando, o que a gente está sentindo. Quando a gente tem um nível de maturidade maior, a gente consegue demonstrar vulnerabilidade com confiança, porque a gente sabe que a gente domina o assunto, a gente domina a empresa, e a gente não conhece determinada coisa, porque é impossível conhecer tudo, e isso deixa todo mundo do seu lado, seus pares, da sua equipe, cientes ali do que a gente tem que trabalhar para resolver. Então, não é só demonstrar a própria vulnerabilidade, demonstrar a vulnerabilidade da equipe, né? Nossa equipe hoje não está tão boa nisso, ela pode melhorar nisso, tal. Não é ficar escondendo, né, o jogo, né, tanto para dentro quanto para fora da equipe também. Então, demonstrar vulnerabilidade acho que é uma coisa bem importante. E é o primeiro passo para construir confiança, né? Isso fala naquele livro dos 5 desafios das equipes, que eu acho muito legal. Posiciona-se com frequência também. Então, sempre não dá espaço para as pessoas interpretarem as coisas do jeito que elas pensam, sei lá. Posiciona-se com frequência é sempre estar falando, ó, vamos por esse lado porque a gente acredita que isso aqui faz sentido, ou não vamos fazer isso, por isso que isso aqui talvez não vai dar certo, não sabemos o que vamos fazer com isso, ainda estamos decidindo. Então, sempre estar falando, né? Às vezes até pecar pelo excesso, né? Sempre estar falando, pecar pelo excesso de comunicação, sempre estar falando para onde a gente está indo e se posicionar com frequência. Outras lideranças menos maduras se omitem, né? Fala, não sei o que eu vou falar aqui, tá meio estranho, tal, acho que não vou falar nada, né? E aí, quando você não fala nada, você abre espaço para as pessoas interpretarem aquele silêncio da maneira que quiserem, né? Então a empresa vai quebrar, então vai demitir todo mundo, né? A cabeça das pessoas vai para longe quando você não fala, né? Se posicionar com frequência, você evita, né, que isso aconteça. Você, pelo menos, deixa uma versão oficial dos fatos, né? E aí, se a pessoa quiser pensar outra coisa depois, é problema dela, mas pelo menos tem ali uma versão oficial. Gestão de risco, né?
as decisões são orientadas à hipótese sempre. Então, a gente assume que a gente não tem certeza de nada e que a gente não tem controle de nada, né? A gente tem níveis de controle de certeza das coisas. E esse nível de certeza, né, a decisão que a gente vai tomar depende do apetite e a risco que a empresa está naquele momento, né? Pode ser apetite e risco num projeto específico, num novo produto, no momento da empresa, uma empresa que está consolidada, enfim. A sua decisão vai depender, né, da condição de dados que você tem ali naquele momento e também do apetite a risco, a combinação dessas duas coisas. Em base de decisões com dados quantitativos, tá? Não só com qualitativos, mas com quantitativos também. Então, isso é extremamente importante, tá? Não só no lamber o dedo e sentir para onde está indo o vento. Uma pessoa ali num nível mais maduro sempre vai conseguir embasar isso com o maior número de dados possíveis, seja dados relacionados a mercado, sei lá, entrevistas com cliente, utilização, comportamento, para onde a economia está indo, também é uma coisa bem, bem importante, para onde o dólar está indo, a taxa de juros, tal, isso te ajuda, né, a tomar decisões em termos de budget e tudo mais, e também em cima da equipe, né, a própria produção da equipe, quanto que a equipe executa, a previsibilidade dela, né. Eu fiz uma outra palestra sobre previsibilidade, né, para CTOs que foi bem bacana, talvez alguém tenha assistido aqui que fala um pouco sobre isso também. E em relação com a equipe, tá? Principalmente valoriza o resultado, né? Valoriza o resultado, principalmente aquele com menor esforço. Aquela coisa de cobrar o pessoal para dormir em cima da mesa, né? Para trabalhar, que é o do burocrata, né? Que está lá esfregando o pessoal. Vocês já falaram aqui já, né? Acho que ontem, né, numa palestra que eu assisti, a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre como que não tem... não é sustentável, né? Esse tipo de coisa. Então, o perfil burocrata valoriza, né, o esforço, independente do resultado. Já um perfil estrategista valoriza o resultado, principalmente com o menor esforço. Então, se der menos trabalho, melhor ainda, né? Porque a gente quer gerar resultado, a gente não quer só trabalhar por trabalhar, né? O objetivo da empresa é ser rentável, né? Gerar valor ali para todo mundo, para os clientes e principalmente para os acionistas, né? Relação com os pares. Sabe que a relação com os pares é mais importante que a relação com a própria equipe. Isso que eu queria falar, que eu acho muito legal, né? O livro Os 5 Desafios fala desse ponto também, que é bem interessante. A gente tem sempre essa tendência de ficar extremamente preocupado com o que acontece na nossa própria equipe, criar bons relacionamentos lá dentro, e esquece da relação com os nossos pares, né? Com o CFO, com o CMO, o CEO e tal. E através dessa relação, a gente conseguir tornar ela produtiva, a nossa vida fica muito melhor dentro da empresa, né? Então, eu tenho a tendência de dizer, né, na minha experiência, que essa relação é mais importante. Então, deixa a sua equipe fazer happy hour lá entre eles, tal, falar mal de você, deixa o pessoal lá. Eles têm que se sentir fortes entre si ali, sem depender de você. Já na sua equipe, na equipe que você pertence, que é a liderança executiva, aí sim você tem que fomentar, estar mais próximo dessas pessoas, aí frequentar, né, happy hour da equipe executiva. E isso não significa se isolar, né? Mas sim, primeiro, dar espaço para a sua equipe, para que eles desenvolvam, né, as próprias relações, e também você conhecer mais o que os seus pares ali estão querendo também, conhecer o que eles querem da carreira, como é que foi a carreira deles, o que eles estão buscando na empresa, que gerar uma relação de confiança ali também. Então, acho que isso é extremamente importante, tá? Dentro de um papel de liderança executiva que muitas vezes sei lá, rejeitado ou pela pessoa que está no papel de CEO ou pelo próprio CTO mesmo, ele está naquele papel, ele ignora que tem pares ou se enxerga como fornecedor interno, né? Relação com CEO e investidores, né? Garante alinhamento estratégico o tempo todo. Então, o tempo todo está falando com o CEO, está falando com investidores, está transmitindo isso para a equipe, está interpretando, está influenciando também o alinhamento estratégico da empresa. Não é só um passageiro no navio, né, como era lá no começo. É alguém que não só transmite, mas garante que, está fazendo sentido essa estratégia que a empresa está seguindo? Vamos considerar outras hipóteses? Vamos, sei lá, pensar que talvez o que a gente está fazendo não está dando resultado nenhum e a gente tem que trocar? Enfim, está o tempo todo se comunicando, né, não só recebendo informação, mas subindo também informação, né? A relação com a comunidade de mercado aqui já é totalmente diferente, é uma pessoa que já consegue potencializar isso de uma maneira muito mais produtiva, né? Então, contribui ativamente com a comunidade de tecnologia. Não só contribui participando, mas, e não só palestrando também, né? Mas com dinheiro também, né? A gente está nesse papel, a gente tem um orçamento ali, uma verba de employer branding, tem uma verba de marketing e tal, né? E não é da migalha, pessoal, é realmente, botar grana mesmo, né? Fazer a comunidade crescer
porque a comunidade crescendo, por exemplo, você está envolvido na comunidade Ruby, né, que é uma que eu gosto muito, né? Sempre tive muito próximo e quando eu assumi o papel de diretoria executiva, eu fiz questão sempre de patrocinar os eventos, né, na área, de estar presente também, de ver, porque você se torna uma referência, né? Tipo, a sua empresa se torna uma referência dentro daquela área e as pessoas vêm até você, né, para querer trabalhar. Você acaba sendo reconhecido, né, como um bom lugar para trabalhar, pelo menos uma referência naquela tecnologia. Então, contribuir ativamente não é uma coisa que você vai fazer uma vez só, tá? Você faz continuamente e, e aí sim, tipo, você vai conseguir colher os benefícios disso, né, no longo prazo, tá? E outra coisa também na comunidade de mercado, acho que principalmente, né, o setor que você está inserido, né? Ontem eu vi uma palestra muito legal. Eu gosto muito quando eu vejo assim, CTOs participando de conferências, né, falando sobre aspectos tecnológicos, que não sejam conferências de tecnologia, né? Foi ontem, acho que o CTO do Pagar.me falou num evento de e-commerce, né, falando sobre performance em e-commerce e tal. Eu acho muito legal isso. Você sai ali da sua casinha de tecnologia e vai falar para o mercado, vai influenciar o mercado, né? É muito bacana esse tipo de coisa. Acho que tem potencial, não só em termos de comunidade, eventos, né, conferências, mas também, como eu falei, né, regulações, né, leis, tal. Sempre tem uma forma ali da gente estar participando, né? Não é muito simples, né? Por exemplo, a questão lá do Banco Central, né? Foi um edital, ali, né, uma comunicação meio escondida, né? Mas assim, tem que ficar próximo. Tipo, você está inserido dentro do mercado de pagamentos, tem que ficar próximo do Banco Central, tem que ficar próximo lá da ABEX, né, da Associação de Cartões. Dá um jeito ali de participar das coisas, de ver, né? Mesmo que você não queira pagar a taxa da ABEX lá, que é super cara, mas tenta acompanhar o que está sendo produzido ali dentro, tá? Então, só a partir disso que aí sim você conseguir influenciar esse contexto, né? De forma positiva que você acredite, né? De levar o mercado para um caminho que você considera mais produtivo. Em termos de resultado, né? A pessoa aí nesse ponto, ela entende, né, que resultado é atingir os objetivos definidos pela empresa, né? Na verdade, em conjunto com a empresa, com o menor esforço possível. O esforço não é necessariamente um requisito para isso, né? Lógico, tem muito projeto que a gente tem que se esforçar, mas esforço não é a medida, né, de sucesso. E respeitando os valores de todos, né? Tipo, de pessoas, da empresa, da comunidade, né? Acho que se a pessoa consegue, né, atingir o resultado dessas características, pô, aí sim é um resultado pleno mesmo, tá? Então, acho que esse aqui é um resumo, tá, desse nível aqui estrategista, né? E eu deixo aqui a reflexão, tá? A gente vai conversar agora, vai bater um papo, eu quero tentar aí compartilhar algumas coisas também, responder pergunta aí depois, né? Essa reflexão, né? Será que a gente está investindo tempo no que realmente importa? Será que a gente não está esquecendo um pouco do contexto que a gente pertence, das relações que a gente tem, fora as relações com a nossa própria equipe mesmo, as relações com os pares, relações com o CEO, relação com o mercado, né? Será que a gente está fazendo isso, né? Não sei, então fica aí a reflexão, tá? E obrigado. Tá aí os meus contatos, quem quiser me adicionar aí e tal. Tipo, eventualmente eu posto algumas coisas, posto algumas palestras que eu dou e tal. Então, é isso. Espero que tenha sido útil. Beleza? Não sei, é isso foi um pouco de viagem, né? Mas é isso aí. Perfeito. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado Nada. mesmo. Eu vou entrar nas perguntas aqui, porque a gente tem mais 15 minutos aqui que dá para conversar Tá, tranquilamente. E o pessoal fez algumas perguntas no chat, outras no Q&A. Eu dou prioridade pro Q&A, tá? beleza. E a pergunta que está aqui no topo aqui agora é: quando o CTO e gerentes tratam a equipe como se eles fossem somente parte do board, ou seja, não participam da construção da solução, só querem dar reporte para dar go ou no go, quanto que o CTO deveria, quanto que o CTO deveria tratar a equipe como se eles só fossem parte do board? Quanto que deveria. Acho que assim, do nível de distanciamento das soluções que a equipe está executando é saudável, né? Porque se você fica muito próximo ali da equipe, você pode acabar influenciando e você não tem mais, né? A partir do momento que você está no papel de executivo, né? O executivo é você não está mais ali na frente, na crista da onda em termos de tecnologia. Você vai ter pessoas ali dentro da sua equipe que entendem mais daquele assunto que você, né? Então, um nível de distância é interessante, eu acho. Mas também não pode se afastar ao ponto de não entender o porquê que as decisões estão sendo tomadas, né? Então, uma coisa que eu gosto muito, assim, quando alguém chega, né, para mim, vamos reescrever um sistema, tal, vamos usar tal tecnologia em tal novo sistema, né? Eu gosto muito de fazer perguntas, né? Eu acho que as melhores pessoas ali em liderança sabem fazer as perguntas certas, né? Independente de saber ou não sobre aquele contexto, sobre aquela tecnologia. Então, por exemplo, queremos a Rust para fazer esse novo serviço. Certo, mas por quê? Qual o problema que a gente vai resolver com isso? Vamos resolver um problema de segurança
de memória. Eu falo, pô, mas é uma aplicação web, não tem problema de segurança de memória, né? Normalmente ela não vai executar ali no cliente da máquina, né? Então, saber perguntar as coisas e entender, acho que isso te ajuda a se aproximar da solução, dos motivos da solução, num nível que eu considero saudável. Sim. Mais do que isso, às vezes pode pisar no pé da sua própria equipe, né? Eu acho que eu posso dar um exemplo mais próximo nesse ponto específico que você deu, inclusive de Rust, que é o seguinte, a justificativa que eu peguei interna aqui foi, vamos usar Rust porque a gente precisa deixar o projeto mais rápido. E aí eu fui dar uma olhada e o gargalo não era execução, o gargalo era API. O tempo da API do parceiro estava muito alto. Sim. Usar o Rust não ia acelerar isso. Tipo, agora assim, é mais rápido. É o quanto, assim, primeiro, né? Tornar o projeto mais rápido é um problema, porque imagina que você tem lá uma API que está demorando 1 segundo. Dependendo do contexto, não é um problema naquilo lá. Tipo, não é bonito demorar 1 segundo, mas não é um problema, ou não é o principal problema da empresa, né? Então, entender o que a gente quer resolver, por que a gente quer resolver alguma coisa, e o que é rápido, né? Tipo, 1 segundo é o que? 800 milissegundos é suficiente e tal. Pô, às vezes usar uma tecnologia é uma mudança muito grande, né? E no caso que você falou, né? Pô, todo o tempo ali tá na API, né? Foi uma coisa parecida com a 20 também, porque na 20 a gente tinha ali em termos de retorno de operadora 2, 3 segundos para retornar uma transação de cartão de crédito, né? E a nossa parte ali do código estava demorando 100 milissegundos para fazer, que é até um pouco grande e tal, mas o que é 100 milissegundos comparado com 2, 3 segundos, né? A hospedagem, por exemplo, né? A gente usava o servidor da Amazon fora, né? Não usava aqui no Brasil. Adiciona latência, 100 milissegundos. O que é 100 milissegundos comparado com 3 segundos, né? São ordens de grandeza diferentes, né? Então, entender o problema... É porque vira falta de foco, é só por causa disso, porque podíamos estar resolvendo outra coisa que tem muito mais impacto. Isso aqui, beleza, vai economizar de 100 milissegundos para 20 milissegundos? Perfeito, mas onde mais teria impacto na empresa se a gente gastasse todo esse tempo de engenharia resolvendo um problema que talvez... Com certeza. Tipo, tem uma coisa que eu não gosto, tá? Tipo, aí é uma opinião, pode ser divergente, né? Às vezes o CTOs, tal, lideranças em tecnologia, falam assim, a gente tem que ter um tempo para resolver débito técnico e um tempo para criar valor novo, né? Feature nova. E eu acredito que não, tá? Porque o débito técnico, ele é mensurável também. O quanto que isso atrapalha, né, na empresa, o quanto que atrapalha em manter o código, gerar coisas novas. Então, tudo é mensurável, tudo é priorizável, né? Tudo está dentro da mesma... tem que ser comparável dentro do mesmo bolo, né? Não criar um espacinho para isso, um espacinho para aquilo, né? A palestra não é sobre isso agora, mas é uma coisa que vale muito a pena talvez a gente explorar no futuro, porque, de parabéns, a palestra está muito interessante, mas a gente nem tocou, você nem tocou no assunto do débito técnico, né? Porque entender débito técnico para mim é um nível de maturidade mesmo também. Sim. Eu não quis falar de coisas práticas, falar mais sobre comportamento mesmo, a forma que a gente encara, porque, falando especialmente sobre débito técnico, né? Se você estiver olhando puramente por um lado ali, tipo de... a quantidade de warnings que o sistema está dando, né, é uma visão meio burocrática da coisa, né? Aqui não está gerando valor para a empresa necessariamente, né? Você resolver o débito técnico. Às vezes você tem tem uma parte do sistema horrível, gigante ali, mas que o churn naquela parte é baixa, né? Tipo, foi mexido a última vez 3 anos atrás. Então não mexe, deixa quieto, né? Tá funcionando. Não tem por que colocar esforço naquilo, 3 anos sem quebrar, não vai quebrar amanhã, né? Acho que é muito assim, uma coisa de ver qual que é o valor, qual que é o custo-benefício, né, da mudança, né? E comparar isso com outras coisas também, né? Comparar com outras oportunidades que a empresa tem naquele momento, né? O Fabrício fez uma pergunta que eu acho que mais pessoas vão ter essa mesma dúvida, eu acho bem interessante. Tenho minha própria opinião, mas eu queria ouvir a sua, que é, conforme o negócio e o time mudam de estágio, tamanho, expansão, você vê o CTO crescer na maturidade, então geralmente o CTO cresce junto, ou você vê o pessoal oscilar nessa etapa? Acho que já vi de tudo já, assim. O tamanho da empresa influencia totalmente, né, no que a gente faz. E gera muita insegurança, né? A gente tem que se reinventar, né? Numa startup, por exemplo, early stage, a cada ano muda totalmente o contexto, tá? Então, acaba gerando insegurança, e a insegurança às vezes leva para vários caminhos, né? Você falar assim, não, eu não entendo disso aqui, eu tenho que me preparar mais, né? Já tive uma pessoa que eu liderei, head de engenharia, que falou, cara, nesse tamanho aqui eu não consigo. Tipo, chegou no ponto que eu não consigo mais, está muito grande para mim, eu quero voltar a ser um tech lead aqui no caso, né, que ele estava como manager, né. Então, a pessoa pode ir para esse caminho, né, de ser honesta, ela pode ser no caminho lá do impostor, né, de tentar esconder as coisas, né, e no outro caminho também, que é de tentar ir atrás, pesquisar as coisas, ainda assim assumindo, né. Então, acho que os desafios mudam, né, e a nossa reação
pode levar a gente até atitudes melhores ou piores, né? Tipo, e depende também do nosso momento de vida também, né? Dependendo de como que a gente está, né, com a nossa própria vida pessoal e tal, a gente tende a caminhar, às vezes, para soluções mais fáceis ou mais difíceis, né? Então, é uma mistura, né, acho que de tudo isso. Isso é legal que você falou, sabe por quê? Eu fico muito interessado nisso aí que você falou, por quê? Eu tenho uma opinião também nisso aí, que é o seguinte, existem pessoas que são CTOs para uma diferente empresa. Tem cara que, se você pegar o CTO da Magazine Luiza e colocar ele numa startup hoje, talvez ele não se dê tão bem. Mas existe também uma coisa, eu não gosto de acreditar em determinismo, sabe? Só existe o cara que é CTO de early stage, só é bom para early stage. Mas a capacidade da pessoa se adaptar em situações novas é o que vai determinar se ela continua na mesma empresa ou se ela até vira um CTO muito bom de early stage em outro lugar porque ela pega essa coisa que ele aprendeu ou não, né? Então é muito engraçado que você pode ir pro lado e você pode ir pra cima também. Sim, eu mesmo, assim, na minha carreira mesmo. Eu gosto muito do early stage, eu acho animal, assim, nossa, eu acho sensacional, aquela coisa de incerteza pura, né, de greenfield, né, aquela coisa eu acho muito legal. E gosto muito também dos desafios da escala, do scale-up, né, que é o que eu enfrentei, né. A partir disso eu não tive experiência, né, de iniciar uma equipe de 1.000 pessoas, tal, e não sei se eu quero também, porque chega num momento ali no final que o que eu trabalho acaba tendo demandas ali que, tipo, para mim, sei lá, são desafios diferentes, né? Então, eu me enxergo como CTO, assim, de early stage e até scale up, que as empresas que eu ajudo estão nesse tamanho, né? No tamanho depois eu não sei porque eu nunca fiz, né? Então, acho que influencia, assim, o tamanho da nossa experiência, né? Não que seja melhor o outro e tal, E mas assim, talvez, né? e aquela coisa, você pode virar um profissional nisso, você pode virar um CTO profissional de early stage, que você Sim. pega startups early stage e leva até um pré-IPO ali, depois você faz de novo, faz de novo, faz de novo, isso nada impede. Sim. Assim, um cara Tô querendo empreender bom de só novo, né? nesse período. Tô querendo ir pro early stage de novo aí. Total. Bom, acho que cabe mais uma pergunta rapidinho, então, eu vou só escolher a minha ali mesmo, que é como cobrar alinhamento estratégico. E acho que essa aqui é até uma pessoal, porque às vezes a empresa tem, é legal, mas o negócio é como que um CTO que está olhando o lado técnico pode cobrar isso, porque às vezes é muito fácil se perder na execução, mas às vezes também o pessoal dá uma resposta e fala assim, aqui, ó, o alinhamento estratégico é esse. Eu vejo só, ok, mas eu não sei traduzir isso em algo útil como CTO, sabe? Então, como Sim. cobrar isso? Eu passei exatamente por isso, né? Porque a gente tinha, né, na Vind uma visão de longo prazo, né, de 5 anos, né? Que era se tornar uma empresa XPTO, tal, lá num determinado tamanho, determinado segmento, né? Só que, tipo, aquilo estava distante ali dos objetivos da empresa no dia a dia, né? Tipo, aquilo era uma visão onde a gente queria chegar no futuro. Então, comecei ali a ter uns debates ali, né, com equipes, com os meus sócios lá na Vint também, né? Claro, eu tinha esse papel de sócio também, então eu tinha muito interesse no sucesso da empresa, né? Acho que isso acaba contando, né? Quando você está no papel de empreendedor, empreendedora também, acho que isso fica mais latente, né? Porque você dedica grana, você bota seu dinheiro ali dentro também, né? Então é um pouco diferente. Mas isso cabe para qualquer pessoa, mesmo que não tenha participação na sociedade, né? Ou mesmo que tenha outro tipo de planejamento. Mas eu tinha esse problema lá, né? Então eu tinha a visão e quando a gente falava de estratégia, acabava sempre caindo na visão, né? O que a gente pode fazer que esteja levando a gente a atingir nossa visão, né? Só que era muito raso, né, no começo. A gente começou a se ver perdido e quando a gente não tem, né, uma materialização da visão em estratégia, né, não tem planejamento estratégico, toda estratégia é válida. Então, as estratégias se conflitavam, não se completavam, né? E acho que foi o primeiro passo foi perceber isso, né? Que não tinha, que o que tinha lá era insuficiente, né? Só a visão. Então, a cobrança disso foi fazer todo mundo entender que a gente estava numa situação ali que não estava legal, né? A gente não tinha clareza estratégica na empresa, a gente tinha só uma visão. E a gente confundia ter processo com ter estratégia. São duas coisas diferentes, né? Tipo, ter processo você garante que você está ali o dia a dia rodando, mas não necessariamente você vai atingir o resultado que você quer, os objetivos da empresa. Então, o que a gente fez? Né? O OKR ajudou muito a gente, né? A gente trouxe ali, para ser uma linguagem comum, trouxe os objetivos de longo prazo da empresa, né? A visão para um objetivo do ano, né? Então, poxa, reduziu muito o escopo de onde a gente quer chegar nesse ano específico, né? E OKRs também ajudam a ter accountability, né? Vou falar de responsabilidade ali de cada área também, né? O que cada área tá indo atrás de fazer. Quando a gente conseguiu chegar nisso, aí sim ficou mais claro para todo mundo. Lógico, foi um processo de 2 anos, né, para conseguir mexer na estratégia da empresa, mas a cobrança, né, por isso partiu de reflexões, tipo,
Vamos conversar, pô, faz sentido mesmo? Será que tá claro? Será que tá claro para todo mundo? Será que não tá muito raso, né? Porque às vezes, sei lá, se a gente tem uma liderança ali, né, uma pessoa no papel de CEO que é muito aspiracional, né, que tipo, nossa, vamos dominar o mundo e tal, às vezes as pessoas ficam satisfeitas com aquela visão muito aspiracional, só que não tá levando para a prática, né, não tá levando para a estratégia, na verdade, e fica limitado, né, Sim. só que a gente não tem que se contentar, né, com isso, a gente tem que exprimir, né, falar, né, expor quando a gente está achando que o alinhamento estratégico está insuficiente. Tá? Então, eu acho que respondendo é conversar. Tipo, é conversar, é expor o que não está claro tal, e construindo em cima disso. Né? Até o ponto que você chega e tem todo mundo alinhado, tanto a equipe executiva quanto CEO e investidores também da empresa, todo mundo sabe o que a gente vai fazer no trimestre, o que a gente vai fazer no ano para chegar em tal lugar. Né? Porque se não sabe, a gente tem essa ilusão que está caminhando, né? Quando a gente tem só uma visão de longo prazo, né? O fundos normalmente tem essa visão de longo prazo, tá? Eles estão olhando ali para a saída deles, tal, estão olhando para coisa e isso aqui tem que ter um passo intermediário, né? Que é como que a gente traduz isso em estratégia executiva, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir um favor. Sim. Considera um Meetup Talk, 15 minutos, vamos fazer bem curtinha sobre OKRs para CTOs? Porque você mencionou isso, eu falo, cara, não tem isso bem... Isso é algo que eu gostaria muito de ouvir. Sim. Nunca ouvi Eu ninguém curto, falando disso. eu curto muito, assim, porque o OKR realmente o pessoal aplica e sai sendo tarefeiro, né? Tipo, sai... É, temos que o objetivo, né? Aumentar o nível técnico da equipe, fazer 10 treinamentos. Tipo, isso não é resultado, isso é tarefa, né? Então, eu gosto muito disso porque eu sofri muito, porque eu fui tarefeiro, né, no começo, quando eu comecei a lidar com OKRs, e acho que eu evolui muito nisso, né? A próxima empresa que eu quero começar, eu quero que desde o começo já tenha OKRs já, né? Eu eu não, vou dar não um sou aí exemplo um de... especialista tá, em OKRs, né? Mas eu Não, vi muito, do ponto de vista de putz, CTO. principalmente em termos de performance, de produtividade da equipe, como que foi interessante, né? Tipo, temos que melhorar a performance desse trecho aqui, desse sistema. Mas por quê? O qual? Da onde para onde? Né? Qual que é o objetivo? Né? Então, eu gosto desse assunto. Eu vou dar um Podemos exemplo falar que eu assim carrego em mais. mim, que até agora eu não sei se é tarefa ou não, tudo mais, que é, eu falei, cara, o meu objetivo é pegar o pessoal de atendimento e diminuir o número de telas que eles estão usando, porque os caras hoje estão usando 10 telas, eu quero passar para talvez 6, É cada um uma coloquei. tarefa. É uma Exato, então tarefa. O virou que você quer o tarefeiro. que com isso, né? Você quer, tipo, melhorar a eficiência deles? Você quer que eles respondam, em vez de 10 tickets por dia, que eles respondam 5, né? Ou você quer que, aí você pode pensar nisso, né? Mas ir mais além. Você talvez não quer que, em vez de 10 para 5, que cheguem só 5 tickets, em vez deles resolverem, sei lá, 10, não sei. Tipo, é Faz sempre sentido. uma coisa para se chegar num outro lugar, né? E você tem que ir tirando da frente tarefas, Sim. presunções que você tem ali sobre soluções, tirar a solução e encontrar realmente o problema que você quer resolver, né? Você não quer resolver o problema deles serem mais eficientes, né? Talvez queira, Não, o problema claro. principal seja sei lá, o aplicativo que tem um bug, que sei lá o que, tipo, né? Então No meu tem caso muita aqui coisa que dá para falar específico sobre isso. até, eu posso contar esse tudo também depois outra hora, mas eu pedi o seguinte, eu quero te agradecer, muito obrigado por estar participando aqui do evento, Valeu. e te dou um espacinho para você dar suas palavras finais e a gente já começa a próxima palestra logo. Acho que é isso. Eu espero que tenha acendido algumas luzinhas aí na cabeça, né? Tipo, que vocês não tenham ficado chateados com o que eu tenha falado e que isso sirva aí de inspiração, talvez, né? Para rever algumas atitudes e não cair, né? Porque a gente sempre pode estar caindo em algumas coisas ali que não são muito positivas. Então, acho que é isso só. Obrigado, deixei ali meus contatos antes, né? Mas qualquer coisa, tô no WhatsApp, tô no grupo, tô no Slack também, podem me chamar, tá? O que precisar, quiserem tirar dúvidas, estou à disposição. Beleza? Muito, muito obrigado, Wagner. Até mais. Nada. Pessoal, so I'm gonna switch to English before I switch to the next talk, and now I'm gonna switch to the next talk.